Fala rapaziada, sextou na Casa do Craque. No episódio de hoje, nós estaremos sendo recebidos na Casa do Craque do Futevôlei, ex-jogador de futebol profissional com passagens pelo Esporte Clube Pinheiros, o Leão de Vila Guaíra, o Vasco da Gama, Coritiba, Criciúma, Futebol Gaúcho, tendo atuado também na Turquia e na Bélgica. Um bate-papo gostoso com histórias sensacionais com o meu grande amigo Vinícius Cancian, o nosso Vina, ponta direita dos bons, que saiu do bairro do Boa Vista para ganhar o mundo. Nesta resenha, o Vinícius vai nos contar tudo sobre a sua convocação para a seleção brasileira de novos e como foi jogar com o baixinho Romário e tantos outros craques do Vasco da Gama. Destaque no time sessentinha do Botafogo de São José dos Pinhais, o Vinícius agora está disputando o Campeonato da Amizade organizado pela Ribamar Esportes, pelo Bola de Ouro de Colombo, com uma história vencedora também no futevôlei, onde já há muitos anos vem conquistando títulos importantes em âmbito estadual e nacional dentro da sua categoria. Tudo isso e muito mais. Então vamos lá, sextou na Casa do Craque com esta fera, o meu grande amigo Vinícius Cancian. Valeu, rapaziada! Fala rapaziada, que maravilha, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo beleza? Sextou na Casa do Craque e eu não poderia estar no lugar melhor. Olha só que legal, hoje um papo sensacional, muita resenha de bola com essa fera, meu amigo há mais de 45 anos, craque, hein? Craque dentro e fora de campo, jogou fora do Brasil, marcou época no futebol brasileiro. Hoje, aliás, há muito tempo já ele é craque do futevôlei e tá jogando uma bola redondinha, foi campeão esse ano no time sessentinha, daquele timaço do William lá do Botafogo de São José dos Pinhais, uma verdadeira constelação de craques, mas quem vai contar tudo isso é ele, com muita alegria, né? Com muito prazer eu tô hoje aqui na casa do grande Vinícius Cancian, o nosso Vina, meu parceiro das antigas, jogador dos bons. Me dá um abraço aqui, essa fera, meu parceirão. Muito amigo, muito Que amigo. alegria, cara, estar aqui com você para poder contar a tua história, para a gente poder falar daquilo que a gente mais gosta, que é o futebol que a gente vive desde o tempo dos 11, 12 anos de idade. Eu estou realizado aqui, né? Semana passada, Nilson e Joel Carneiro. Essa semana, Vinícius Cancian, essa fera. Porra, que alegria, Vina. Muito obrigado por ter aceito esse convite para estar conosco aqui no Sextou na Casa do Craque, com todas essas feras acompanhando a gente aqui. Eu que agradeço, né? Sejam bem-vindos aí à minha residência. Eu fiquei muito feliz e até quando o Paulão me chamou para conversar, eu falei, cara, mas eu não sou craque, Paulão. Craque. Mas você tem que ser meu amigo. Falei, então tudo bem. É craque e é meu amigo. Né? Craque e amigo. Até a gente começou aqui, estava até rindo um pouco, porque ele já começa aqui, o Paulão fora... Na introdução eu já estava imitando o nosso saudoso treinador, o seu Hamilton Noff. Aqui, Vina, seu porra, mete essa bola na diagonal, Vina, porra. E vinha, seu Hamilton, né, que fez parte da nossa criação, né, Paulo? Seu Hamilton foi da nossa criação. Nosso paizão, né? Nosso paizão, então eu acho que seria justo a gente lembrar dele já de início, né, porque foram formadores, né, do nosso caráter, tipo assim, de muita coisa desde lá de trás. Eu até estava vendo um estudo esses dias que até os 12 anos de idade, os pais passam 75% do tempo com as crianças, com os seus filhos, né? A partir dos 12 anos, os pais só passam 25%. Então a gente veja o que esse pessoal, desde a minha época lá, porque eu sou originário do grande professor Argemiro Bueno, né? Outro grande descobridor de talento. Outro grande descobridor de talento. Esses caras aí, o seu Hamilton, próprio Bandeira, Pernambuco, Benedito Bandeira. Né?
Então eles fazem parte das nossas histórias, eles praticamente criaram, eles nos ajudaram nossos pais na nossa criação, né? Isso. Então a gente tem que ser muito grato a esse pessoal e eu fico feliz quando eu vejo os amigos, em reencontro os amigos hoje, assim como você, né? Parece que a gente parece que não passou os 40 anos. É verdade. Parece que não passou. É verdade, parece que a gente piscou o olho assim, porque a gente viveu uma juventude tão sadia, tão gostosa, tão bacana, sabe? Uma coisa tão sincera, aquela amizade, numa época em que todos nós tínhamos nossas dificuldades e crescemos com essas dificuldades, e você falou aqui desse estudo, dessa estatística que você disse aí, do tempo que os pais passam perto da garotada, depois dos 12 anos, praticamente o seu Hamilton, assim, no meu caso, ele terceirizou a minha criação. Eu era um caçula de uma família de 11 irmãos, e eu comecei a ter a minha personalidade moldada quando a gente chegou naquele time do Esporte Clube Pinheiros para treinar, para saber o que era certo e o que era errado, para ter disciplina, né, para ter uma coerência naquilo que a gente fazia e poder crescer juntos. Mas muito bacana essa tua lembrança, muito legal. Já pegando um gancho assim, né, já que essa aqui é um bate-papo informal, né, faz parte da história, eu queria frisar também que a gente começa cedo, a gente começa... acho que muitos atletas profissionais, a gente estava conversando até em off, a gente era maloqueiro. Sim. Maloqueiro que, no sentido de viver na rua. A gente não tem essa educação que tem hoje. Não. A gente não foi treinado para nada, antes de ter início na carreira de esporte. A gente brincava na rua. Carrinho de rolamento, raia, balão, exatamente. Bola de gude. A gente tomar banho aqui no Rio Barigui. Eu sou do lado do Boa Vista, Bacaxiri lá. A gente teve início a Rua do Expresso. Isso. E a Rua do Expresso, quando a gente começou, nós jogávamos bola na frente, né? Parava a rua, nem tinha ônibus na época, né? Depois começou a chamar do Vermelhão, que teve muito acidente, mas a gente faz parte da época que a gente fazia os golzinhos de caixote, jogava para dentro da via e ficava se batendo ali com 10, 11 anos, tirando tampa de dedo, tudo que dava. Chegava em casa todo arrebentado, né? Dedão sangrando. Aí eu lembro até hoje que quando a gente saía nessa época, meu falecido pai, né, seu Anselmo, que foi meu parceiro de vida também, trabalhava na Hermes Macedo, minha mãe era professora, o pai trabalhava. Eu cuidava da minha irmã um pouco mais nova, que tinha 2 anos, a Gláucia, e a gente ficava na rua o dia inteiro. Até quando não tinha estudo, estudava, né? No colégio público, que naquela época era sensacional. E eu lembro que meu pai chegava às 6, 7 horas da Hermes Macedo e gritava lá da sacada, lá do Vinícius, aquilo lá se espalhava pelo bairro. Aí onde a gente estava, a gente tinha que sair correndo. Levava uns 2, 3 minutos. Então naquela época, eu já treinava velocidade sem saber. Sim. Porque de 20, 30. Eu era ponta direita, então eu acabei treinando a velocidade, era coisa de criança, que não tem mais hoje, né, Paulo? É verdade. Isso a gente não tem mais. Aliás, você falou no seu Anselmo, né? Eu costumo dizer, já citei isso em episódios anteriores com amigos nossos, o fruto não cai longe do pé, né, Vina? Você é o que é graças à criação do seu pai, da sua mãe, seu Anselmo. E fisicamente, assim, olhando para você está muito parecido com o seu Anselmo. Muito parecido, cada vez a gente vai ficando mais. Cara do seu Anselmo, rapaz, sabe? O Anselmo e a Dona Nazaré. Dona Nazaré. Depois vai ouvir. Olha. Com certeza. Ela essas coisas de pai, né? Estava falando que na entrevista passada, que eu até escutei do nosso amigo o Joãozinho e o Nilson, o grande Nilson, né? Os nossos pais, na verdade, eles participavam junto. A gente às vezes não conhecia um pai do outro, mas estava todo mundo lá torcendo, né? No alambrado. Estava todo mundo lá torcendo no alambrado, tal, participando. Eu lembro da época que depois a gente vai conversar aqui sobre um título que a gente teve no Santa Quitéria de juvenil. Se não me engano, tinha uma rádio fazendo naquela época, o G. Marques Filho. Era um menino na época. Era um garotão. Devia ter uns 16, 17 Trabalhou anos. no Viva Futebol com o Dirceu Grezer. Exatamente, que eu até tive a oportunidade desse programa, assim, das antigas, né? Embaixo da trave. Tinha o Boris TV Iguaçu. Boris Bussalau. Costa Lima. Eduvaldo Brasil. Paulo Mosema, o Foguetinho, meu querido amigo Paulo Mosema. Josias Lacour, né? Ogê Marques Filho. Thorsten Dor, que já faleceu. Exatamente, nossa, que legal. E daí eu lembro que foi narrado na rádio. Foi na rádio. E até hoje eu tenho... Rádio Guairacá, Rádio Guairacá, mas eu nem sabia, eu liguei, mãe, tal.
a mãe teve o trabalho de anotar cada comentário. Ah, Vinícius, isso, aquilo. E eu cheguei depois em casa, que a gente não tinha essa coisa de internet hoje. Não tinha, E a mãe me mostrou, ó, tá aqui, tudo pessoal. Já chega chorando, né, mãe? Minha mãe era, meu Deus do céu, ela é muito fã minha até hoje, né? E o pai com certeza devia estar assistindo, mas ela anotou tudo. E eu tenho essa transcrição dessa partida. Me arrepia, velho. Dessa partida lá de trás. Então você vê o carinho que a gente tinha e como é diferente hoje, né, Paulão? Bem diferente, né? Bem diferente. Como é diferente hoje. Hoje a gurizada tá no sub-12, sub-14, tem até televisão fazendo Meu Deus do céu. Hoje a transmissão. Você liga a televisão, principalmente os canais fechados aí, tem tudo, né? A nossa maior alegria era quando você ia fazer uma preliminar do time profissional e começava a chegar a torcida antes no estádio, você dizia, opa, hoje os caras vão ver nós jogar. Vitrine. Finalzinho do segundo tempo, finalzinho do jogo, o estádio estava quase cheio. Era a hora da gente dar aquela sambada em cima da bola, né? A galera já estava com aquele batuque e você ia naquele embalo. Tal. Pô, aquilo, eu até hoje guardo aquilo na minha retina, uma lembrança muito gostosa. São as melhores lembranças que a gente tem, assim, a gente que viveu futebol. Depois a gente acaba entrando para o meio profissional. Eu até falei para você antes aqui, eu não sou muito aficionado hoje ao ambiente de futebol. Eu acho que o ambiente não é tão bom quanto era antigamente, né? Claro que a gente tínhamos as nossas dificuldades, mas assim, eu acho que nós vivemos as melhores épocas, tanto tecnicamente, a gente tinha a oportunidade de ver os jogadores ali, né? Nossa, eu lembro que quando eu fui do Curitiba, eu era sou torcedor de Curitiba, né? Era torcedor, nossa, tinha oportunidade de ver lá um Aladim batendo uma bola, um Freitas, Luiz Freire. Cara, eu era acanhado. Eu joguei com o Luiz Freire no São Paulo de Rio Grande. E eu nunca falei isso para ele, devia ter falado. Foi meu ídolo. Entendeu? Todo domingo ele fazia o gol do Fantástico. Do Fantástico. Todo Freitas também fazia muito gol. Mesmo no Curitiba tem amigos meus. A gente vai conversando um monte. Vamos lá. Tinha um amigo meu que hoje, que eu considero que é o meu ídolo hoje. Eu não tenho ídolos no futebol, mas tipo assim, se eu tenho um ídolo, é o Gilmarildo. Meu Deus. Gilmarildo é meu ídolo. Para marcar esse Gilmarildo, eu até sou chato, porque quando eu chego para ele, eu falo, Gil. Nós tivemos a oportunidade de jogar no Juventus de Colombo, né? E, putz, eu tive a satisfação de jogar com ele depois de mais velho, já na categoria Master. Eu acho que fica até chato, porque eu chego, Gil, se tem um ídolo no futebol, é você. Você é meu ídolo. Mas o porquê que era... o Gil até hoje eu falo para os filhos dele. Por quê? Quando eu subi estava no Dente de Leite, fui assistir uma partida de futebol do profissional do Curitiba, e a gente, tinha um amigo nosso chamado, acho que era o Sapo, a gente não tinha dinheiro, né? Tipo assim. Sim. E ele trabalhava na catraca. Então a gente ficava. Dando aquela coringada? Quando ele falava, vem! Aí pulava, a gente do lado por baixo e tal. A gente insistia. E nesse dia que eu estava indo ver o jogo, eu encontrei o Gilmarildo no ônibus. Ele tinha uns 17, 18 anos, eu tinha uns 13, 14. E ele falou, não, vem aqui, eu vou te botar pra dentro. Eu achei que era mentira. Nossa! Eu falei, não, assim, para. Não, eu jogo no Curitiba. Eu falei, não pode. Mentira. Fiquei cabreiro. Você tá de sacanagem comigo. Esse cara tá me enganando. Pô, mas daí chegamos lá, tal, o Gil já tinha moral naquela época, porque ele tava recém-saído, né? Era Tarantini, Gil, Doro, Reinaldo. Isso, Reinaldo. E quando ele chegou na catraca, não, tá comigo, tal, entrei. Eu falei, meu Deus do céu, é verdade, o cara joga. E depois eu passei a acompanhar ele. Quando ele estreou no profissional, foi pro Cruzeiro e tal. E essa atitude que ele teve comigo, porque nós éramos do Boa Vista, do Colégio Hermelino de Leão, que saiu muita gente boa do Boa Vista. Inclusive o Serginho Prestes, que a gente vai falar aqui, o cabeção. E a gente... essa atitude dele, ele se tornou meu ídolo pela pessoa, por um exemplo, uma coisa que ele talvez nem se tocou no dia, na época, e depois porque eu via a atitude dele, né? A carreira que ele teve. Então, hoje, o Gil é o meu ídolo no futebol. Era muito difícil de marcar o Gil, rapaz. O Gil era um cara rápido, liso, ligeiro. Tinha que dar uma pernada. Nem na pernada pegava, cara. Era muito liso. Era terrível. Ele foi campeão pelo Cruzeiro. Onde ele passou no profissional,
Ele era um baita de um jogador, cara, um dos grandes destaques daquele time que você falou, que tinha o Divino, tinha o Doro, Narciso Doro. Narciso Doro, o Reinaldo centroavante, Tarantini lateral que jogava direito. muito Tarantini. Não sei se o Elcio Andrezinho. O Elcio estava no finalzinho. Mas era Divino, né? Também. Divino. O Amaral, Londrina, um zagueiro magro. Sim, o Amaralzão, que depois foi pro Grêmio também. Esse mesmo, exatamente. Andou lá, porra, mas era um timaço, né? E, nossa, o Gil era complicado para marcar. Mas quando eu falo que o Vina era craque, o Vina era craque, era diferenciado, batia na bola com qualidade, dava o tapa da nega, era inteligente, levantava a cabeça. A gente ganhou o primeiro título de juvenil, aquele super campeonato que o Vinícius está se referindo, que a fórmula do campeonato, ela queria fazer com que um time profissional decidisse o título, já contei isso em episódios anteriores, com um clube amador. Então tinham 8 times no grupo A, 8 times no grupo B. No grupo A era Colorado, Pinheiros, Atlético e Curitiba e mais 4 times amadores. No grupo B tinha time de São José, de Curitiba, de Colombo, de Vila de Pinhais, de Araucária, de tudo quanto é. E a gente chegou à decisão com Santa Quitéria. Naquele campeonato, nós estávamos com 17 anos, o Vina tinha 15. 15 anos. O Vina tinha 15 e foi o grande destaque daquele campeonato, naquele jogo que ele se referia contra o Santa Quitéria, quando nós conquistamos o super campeonato de juvenil de 1981, e ele já se destacava, já tinha personalidade, tanto que não demorou muito tempo, ele já foi pro profissional. Agora tem uma história com o Vina, desde o tempo do Dente de Leite, quando vocês ganharam aquele título em cima da gente, e você e o Serginho Cabeção jogavam no Curitiba, no time do Argemiro Bueno. Até nós jogávamos no time do Mário Azinelli. Naquele time, a gente tem que fazer um parêntese, no time do professor Miro, né? Mas tinha Gilcinho, jogava muita bola, esquerda, que hoje mora em Tubarão, o Jorjão, de Santa Felicidade, era o 10. Que era o 10, jogava muito, tinha o Edmilson, que era um zagueiraço, Serginho Cabeção, e na frente o Edson Borges, nosso centroavante artilheiro. Que hoje é técnico de futebol. Que hoje é técnico de futebol. Então, já naquela época, com 12, 13 anos, nós tínhamos um time de muita qualidade. Lembra quem era o goleiro? Cirilo? Cirilo. Polar, o batateiro? Araucária, nós chamávamos de Araucária. Depois eu joguei com ele também. Araucária, nós chamávamos de Araucária. Cirilo, eu chamava ele de batateiro, pegava no pé dele. Grande Cirilo, era o goleiro de vocês. E aí, porra, eu ia marcar o Vinícius era lazarento, ele queria correr, marcar, vir pra cima de mim, ele era fortão já, sabe? Ele vinha com tudo. Quando acabou aquele campeonato, que o senhor Hamilton fez uma reunião com a gente lá e o Mário entregou o time, porque todos estavam estourando idade no Dente de Leite. Mário Sinelli, 79. Aí o senhor Hamilton fez uma reunião com a gente, o Mário falou, a partir de segunda-feira, vocês vão ficar todos à disposição do senhor Hamilton, serão todos registrados, todos vão ter um din-dinzinho por mês, vão ganhar uma ajuda de custo aqui no Pinheiros. Se o Raul Passos está aqui, o presidente, vocês vão passar a ter o material de vocês, treino, tudo belezinha. Porque até então no Dente de Leite era o Mário e o Marlon que seguravam a onda. O Pinheiros não dava esse apoio para essa categoria. E aí quando a gente foi por Dente de Leite, nessa reunião, o senhor Hamilton falou assim, aqui, piazada, estou trazendo 2 guris do Curitiba. Um é o Vina e o outro é o Serginho Prestes. Eu falei, porra, acabou meu sofrimento, o Vinícius vem pra cá, não vou ter mais que marcar o Vinícius, melhor coisa que tem é ele ser meu parceiro do que eu ter que marcar ele no juvenil. E aí foi quando você chegou, que bom, 1979 para 80 no Esporte Clube Pinheiros, levado pelo Serginho Prestes, que depois foi o Serginho Cabeção, essa lenda do futebol brasileiro. Na verdade, aconteceu assim, a gente jogava no Rosário, um coleginho e tal, de bairro, pulava o muro, escondido, e as freiras jogavam. Quando as freiras vinham, a gente saía correndo. Minha freira, a padre, a gente invazia, lá no Colégio Nossa Senhora do Rosário. E tinha um amigo meu chamado Natanael, que jogava no Curitiba com o professor Miro. Ele falou, ele me viu e falou, não, acho que o professor Miro sempre foi assim, né? Ele falou, se tiver um amigo bom, então eles eram os olheiros da época, eram os empresários da época. O professor Miro, o senhor Hamilton. E ele falou, vai lá treinar no Curitiba. Eu fui treinar. Cheguei no Curitiba, eu só sabia correr, eu só corria com 12 anos, não sabia mais nada, eu aprendi o futebol, não sei, a gente tem coisas que são inatas, né? Você acaba pegando, você tem jeito e você não sabe, só que eu corria, tinha muita velocidade. E cheguei lá, professor Miro, você tem mais algum amigo? Eu falei, cara, se eu tô aqui, que eu não jogo nada, eu tenho que trazer o craque do bairro.
que era meu amigo, que é o Serginho Cabeção. Serginho. Falei, calma, vou chamar o Serginho. E nós íamos lá. Aí eu chamei o Serginho, a gente ia, treinava segunda e quarta, tinha que ali na base aérea, chamei o Serginho. Quando no Pinheiros foi ao contrário. O senhor Hamilton, o Serginho tinha um primo que morava na Vila Fani. O senhor Hamilton foi e conversou com o primo e com o Serginho. Aí o Serginho falou, agora eu vou ler. O senhor Hamilton tinha falado comigo. O pessoal do Curitiba já tinha conversado comigo. Mas você sabe bem que naquela época o Curitiba não era igual o Dente Leite. Igual o Dente Leite. Não tinha nada. Não caía um dinheirinho. Não caía nada, não tinha nada. O Pinheiro sempre nos Ajuda de custo. Ajudou com escola, alimentação que ajudava muito. Nossa, A alimentação. gente saía para treinar, almoçava. Pô, dá uma diferença enorme em casa. Ainda tinha a cada 15 dias caía alguma coisa. Como se fosse de hoje, vamos dizer, um meio salário mínimo, um salário mínimo para alguns, que é um dinheiro grande da época. E o Curitiba não tinha essa estrutura na época. Né? Você tinha que pagar para tudo, era longe. Falei, quer saber? Eu vou lá para o Pinheiros também. Cheguei lá, já vi a estrutura, já vi um treino que tinha Ademir Alcântara, Toninho, toda aquela galera. Falei, é aqui que eu quero, que eu vou ficar. E ali eu comecei. Com 15 anos, na verdade, nós estamos falando de 1981. 81. É, 79, 80 somos campeões do Curitiba. Contra o Pinheiros, que também tinha um grande time, no Dente de Leite, lá no Alto da Glória. Isso. Foi preliminar da preliminar. Era umas 11 horas da manhã. O Marquinhos Benato fez um gol para nós lá. Exatamente, Marquinhos Benato também jogava muito, né? E daí depois a gente começou. Só que eu sempre fui, eu aprendi muita coisa no futebol. Acho que essa inteligência, essa coisa inata, aprendi muito. Eu não tinha muitas valências, mas eu tinha velocidade. E a partir daí, você convivendo, vendo, assistindo. Quando eu cheguei no Pinheiros, tinha o Mário, tinha vindo do Santos o Toninho Moura. Toninho Moura. Aí você vai vendo esses craques, talvez eu esteja equivocado, mas foi ele que fez o primeiro gol da história do estádio Ayrton, presidente Ayrton Coelho Queiroz. Exatamente, meia direita. Jogava muito. Veio o centroavante do Corinthians, o Mário, que a gente via na televisão. Eu assistia ele. Fora outros jogadores que depois eu tive a oportunidade de jogar, de ser parceiro, né? Mas vieram mais tarde ali. Mas então essas coisas que a gente teve a oportunidade de ver, a gente foi evoluindo. Eu sempre fui muito. Eu tinha 1,81 desde os 15 anos. Já era um cavalo. Forte. Tanto que o pessoal me comparava, claro, guardado as proporções. O Serginho falava muito e tal. Era meio estilo Renato Gaúcho. Isso. Estilo Renato Gaúcho. Até o cabelo era. Até o cabelo. A única coisa que o Vina não jogava com a meia riada. Ele jogava com o calção por dentro, com a camisa por dentro do calção e a meia para cima. Exatamente. Mas dali a gente fez muita. Tipo assim, eu sempre fui precoce, né? Com 15 eu já estava no juvenil, titular. Daí, como eu tinha 15, 16, já fui com 17, a gente já foi pro profissional, pro Júnior, né? Fomos campeão daquela Clemente Comandulli, 83. Que você, meu Deus do céu, que memória é aquela? Fala um pouco aí para nós. Clemente Comandulli, 83, no campo do Colorado, nas cobranças de penalidades máximas, foi 0-0 no tempo normal. O Nilson pegou um pênalti e o Eduardo Monstro, Carlos Eduardo de Freitas, fez o gol. Jogava muito batendo também. Um pênalti de trivela no canto esquerdo do Padreco. Nunca vou esquecer na minha vida. Foi 83. Foi o meu último título antes de sair pro Iguaçu, e você falou certo, Moarama. O jeito, a batida dela foi igual do Gomes. Igualzinho do Gomes. Saiu meio... 85, ela saiu meio aqui, deu no pé da trave, entrou. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Mas dessa decisão eu tenho uma... A gente era tudo meio juvenilzinho. Isso. Mas... E o Colorado trouxe gente do profissional, de peso já, Trouxe Padreco, trouxe o Zico, que depois foi ídolo do Esporte Clube do Recife, junto com o Ribamar, Cacaço, um 10, né? Zico, por Sérgio sinal, Luiz Pinduca. O Zico era lá Jorge Tabajara, do Pilarzinho, né? Bacaxiri, aquela região. Do Nininho, que era o técnico, que botava todo mundo no carro. O Zico era dessa época. Foi inspiração pra gente. O Jorge Tabajara, lateral esquerdo. Eu peguei o Tabajara, aquele de homem, era um cavalo. E eu era forte, mas ele era muito forte. O Tabajara jogou na Série Boca. Com Geraldão, com Chico Fraga, com Jaiminho. E nós pegamos todos esses caras com 16 para 17 anos. Mas eu tenho uma lembrança que eu falei até com o falecido... saudoso Marildo, né? Que faleceu. Volantão, né? Gente, nosso Querido, Queridão. Querido, humilde, jogava muito, joguei com ele no Curitiba depois. Uma humildade fora de campo e para jogar. Pô, cara. Ele era o cara, falando um pouquinho do Marildo, ele
marcava, você estava ali, ele tinha consciência que ele não era de tanta qualidade na saída de bola ou para fazer um lançamento, ele servia você. Então ele era um cara muito humilde, até jogando. Mas eu brincava com ele, ele não lembrava, mas eu lembro. Nessa decisão, teve uma falta, e eu fiquei muito juvenil, fiquei enxuriçando a falta. E chegou toda essa jogada, todos esses caras do Colorado chegaram. Marildo, Tabajara, o Vanderlei. Vanderlei Bundinha. Bundinha, craque. 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 Nossa, Marildo. Só que era marrento, né? Marrento já demais. é falecido o nosso Vanderlei, né? Já é falecido. Mas jogava boa, muito. Gente boa. Batia Laco, ambidestro. né? Ambidestro. Eu batia. Aí eu cheguei querendo enxuriçar. Quando eu cheguei perto da bola, querendo... Olha, sem brincadeira, eu levei uma cusparada. Todo mundo cuspiu. Nossa. Eu saí lavado, mas tipo assim, eu fui muito juvenil. E eles já eram mais experientes, Sim, né? Eu falei porque o Colorado, eles tinham essa coisa de chegar junto, eles eram jogadores mais firmes, né, que a gente. A gente era mais técnico, vamos dizer assim. E o Colorado sempre teve essa grandes jogadores, só que eles já eram mais experientes. Sim. E eu senti muito isso aí, eu aprendi depois. Eu nunca me esqueço do Norberto falando para mim no vestiário: Paulinho, você não vai jogar hoje. Você só vai colar no Pinduca, no Sérgio Luiz. Na época ainda não era Pinduca, era Sérgio Luiz, né? Cabeleira e tal. E o Norba falou: você não vai jogar. O Eduardo jogou improvisado de lateral direito e o de lateral esquerdo porque o Catani estava com o terceiro amarelo. O Catani. Né? E aí o Norba, capitão do time, ele falou: você não precisa pegar na bola hoje. Você vai colar no Pinduca e eu lembro que o Pinduca foi substituído no segundo tempo, entrou o Vanderlan. Que joga hoje no Sessentinha também. O Vanderlan. Onde que ele joga? No... O Vanderlan tem um filho que joga no exterior aí também. Tem. O Vanderlan também, a esposa do Vanderlan foi minha colega de turma no Emiliano de Leão. Olha aí, ó. Da época. Olha a minha sina, né? Sai o Pinduca, entra o Vanderlan mais rápido ainda, corredor igual o Vinícius, ele forte. Cavalo, Até hoje ele é forte, o Vanderlan, viu? Cavalo de forte, cara. E eu tinha que marcar aquelas pontas direita chato, que era... Mas é um queridão, amigo meu até hoje, aí tanto o Pinduca mas o Paulão, quem lembra dele, além da qualidade, vamos falar um pouco da qualidade da técnica, mas nós tínhamos dois laterais nessa época, que era o Catani e o Paulão. Eles eram os únicos jogadores que a gente tinha medo deles, porque eles davam um carrinho de 3, 4 metros. A especialidade nossa, os melhores momentos nossos no DVD, se tivesse, era só carrinho. Era uns carrinhos de... Eu nunca vi gente pular tanto. Eu vivia com essa parte aqui toda cheia de ferida, de dar carrinho aí o Catani, né? E ninguém chegava naquela zaga ali. Edson Riceto e Monstro, né? Ali era um time forte, era um time. Agora, o ano que vem vai fazer 45 anos desse título, né? Temos que fazer alguma coisa. Fazer uma festa com essa rapaziada que tá aí, comemorar aquele título. Aliás, eu ia pedir depois aí. Não fica chato você jogar essa sacola para mim aí, né, Maurício? Que é tudo ao vivo. Pode jogar essa sacola com tudo aí, ó. Joga aqui que eu já pego aqui, ó. Meu Deus do céu, você tem essas lembranças aí. Faltou uma que eu queria trazer, mas eu dei de presente, aquela da Copa Diário Popular de 1900. A que você está falando é essa aqui, ó. 81, Super Campeonato, Vinícius. Né? Olha que legal. Ó, Super Campeonato de 81, esse time que o Vinícius está se referindo. E você tinha uma qualidade diferenciada, porque tinha o Amarildo, que era centroavante, mas você fazia muito gol. Sim. Você foi um dos artilheiros desse time, desse campeonato, que você fazia gol pra cacete. Você cortava pro meio, batia de esquerda, ia pra linha de fundo e batia, fazia uns gols meio espírita, mas fazia uns golaços. Eu fazia muito gol até hoje, né? Graças a Deus, a Valência que você acaba aprendendo. E essa da Copa Tribuna, de 82 e 83, também participei. Que eu falei que foi o último título que eu tive, isso aqui foi depois da Copa Clemente Comandante. Se não me engano, foi lá no campo do Alto da Glória. Foi no Alto da Glória. Até foi à noite ainda, tal, bem bacana. Essa foi o último título que eu trouxe para dar um brilho aqui na nossa resenha aqui, para recordar, para rememorar, né? Tá faltando uma aqui, que é do título de juvenil de 83 da Copa Diário Popular, uma faixa azul que a gente ganhou, que o seu Passo mandou fazer. Não sei onde é que foi parar, numa dessas mudanças eu perdia. Bela lembrança. As minhas a gente acaba perdendo. Eu nunca fui muito de troféu, camisa, eu até vi que você guardo tudo, eu, infelizmente, eu sempre fui muito... despojado dessas coisas, o pessoal me pedia, eu dava. Então, até em 87, se não me engano, a gente
Eu tive algumas convocações para Seleção brasileira. Seleção brasileira. Seleção brasileira de júnior, fui em algumas, acho que umas 4, 5, era do Jair Pereira. Jair Pereira. Não era o Jair Pereira, era outro Jair. Não era o Jair. Eu não vou lembrar. Mas você na Seleção Brasileira de Júnior, você jogou com o Mauricinho? Não, o Mauricinho era um pouco mais... Antes, distante? O Mauricinho é mais velho. Mais velho? Da minha época que teve, assim, tinha o Kleber, o Henrique... O Henrique que jogou no Corinthians e no Grêmio, zagueiro? Mas Luiz Carlos. Luiz Carlos jogou, o próprio Lira... O Lira que jogou no Vasco? Você jogou com o Lira no Vasco, né? No Vasco a gente foi campeão carioca de júniors. O time do Vasco era brincadeira, né? Então o Chile foi junto pro Vasco. Chile tá no Vasco, lembra que nós cantávamos? Chile de la Santa. Chile de la Santa. Lá de Cascavel. Grande amigo, eu fazia parceiro. Lateral, ele fazia... Era um pontinho esquerdo enjoado para marcar rápido. Rápido. Cara. Porque essa e você história, na direita e o Chile na esquerda. Essa história quem me falou foi o Serginho, eu não sabia. A gente vai pulando para tudo quanto é com assunto, né? Eu não sabia dessa história até há pouco tempo atrás. Acho que foi o senhor Hamilton, o senhor Valmir que falou, foi nessa época que eu fui emprestado para o Vasco, né? Fui campeão carioca de júnior lá no Vasco. Tive a oportunidade de morar lá. Que ano foi isso, Vina? Isso foi 84? 84. Eu fazia 18 anos. Aí até tinha um rapaz lá que tinha um Marcinho, né? O pai dele tinha uma autoescola. Eu lembro disso porque daí eu... Tirou a carteira? Deus me livre, mas a gente acabava pagando. Lá a gente paga, nessa época, tudo errado, mas a gente pagou a carteira. Eu tinha carteira até de caminhão, não sabia nada. Isso. Carteira D. Mas não pode, já faz 40 anos que já passou. Já caducou. Mas nessa época aí, eles vieram, o pessoal do Vasco veio para ver o Serginho e o Robertson. O Foguinho aqui, que o Foguinho já tinha tido algumas convocações para a seleção brasileira. E o Serginho também, já tinha... Voando. Voando. O que aconteceu? Eles vieram para ver o Serginho e acabaram vendo eu e o Chile jogando. Porque é o que você falou, tipo assim, com toda a modéstia, mas eu sempre fui muito rápido, forte, e sempre fiz muito gol. Mas era artilheiro. Por ser ponta direita, na época os pontas tinham que municiar o 9. Exatamente. E você não, você fazia gol. Eu fazia municiar, mas eu fazia também, porque era muito forte. Então eu acabava fazendo gol, entrava muito na diagonal de cabeça, então essa valência assim até hoje ajudou muito pro futebol, né? Mas sempre tive essa qualidade. Então eu sempre fiz muito gol desse jeito. E acho que por causa disso, acabei indo pro Vasco, né? E daí foi o Chile foi titular absoluto. Que beleza. Eu, infelizmente, nessa época, eu fui para algumas convocações, né? Aí o Aldair. O Aldair era do Flamengo. Zagueiro. Do Flamengo. Aí tinha o Alberto também do Fluminense. Alberto. E tinha outros caras, do São Paulo tinha o Correia, o Silas. O Silas a gente acabou indo... Mazinho estava nessa turma? O Mazinho não era selecionável nessa época. Não era selecionável. O Mazinho estava no título do Vasco que a gente... Aí do Esse Vasco ali. Título de juvenil. O Mazinho que eu estou falando da Copa do Mundo de 94. Exatamente. Né? Nos Estados Unidos, né? O que acontece? Eu tive a infelicidade, vamos dizer assim, que eu fui para fazer sombra, porque eu era meio ponta e atacante. Fui para fazer sombra pro Romário. Os caras falaram que o Romário estava treinando tal, beleza. E eu tinha ido para a seleção, só que eu cheguei lá, daí ficou ruim para mim. Aí o Romário... baixinho. Mas ele era muito marrento. Marrento. Mas muito humilde, sim, a família dele morava na Penha, a gente vivia junto e tal. Mas olha o nosso time de júnior do Vasco. Regis. Nossa. Reginaldo Leme. Milton Mendes, treinador de futebol. Aí tinha o Souza, que é um de Brasília, o Alberto, se não me engano, foi para Portugal, e o Lira. Chico, que era um jogador do Vasco, que tinha ido em todas as seleções. Marcinho. Também se destacou. Marcinho. O meio esquerdo era o João Batista, aí na frente. Você? Não era eu, porque eu acabava entrando algumas vezes. Tinha o Santos, que era ponta direita, que foi de Brasília. Mário Tilico, ponta direita. Foi pro São Paulo. Exatamente. Arrebentou. Aí eu fui como centroavante. Como 9. Romário. Não tem como. Vinícius e Romário disputando a posição. Romário. Vinícius e Romário, não tem como. Acabei jogando algumas partidas, mas era muito o Chile na esquerda. E o Chile na esquerda. E a lateral esquerda, na verdade,
o Chile de ponta esquerda, falso, e o 11 era o Mazinho, também campeão mundial. Campeão mundial. Fazia ali uma meia esquerda, falso. Então, esse era o nosso time de juvenil, que fomos campeões. Então, que timaço do Vasco, que timaço. Porra, que é isso. Aí do Vasco voltei, né, pro Pinheiros, com retorno. Tava por empréstimo, né? Tava por empréstimo. Aí o Chile também voltou, acabei indo para a seleção Paranaense que foi aquela primeira convocação para a seleção que foi campeã de 83, mas que a decisão foi em janeiro de 84 no Couto Pereira. Exatamente. Na verdade... O Paquito lá. Não, para a seleção, Com o José Martins Manso. Não, essa aí eu fui um ano antes. Eu fui com 17 anos. Com 17 anos. Eu estou confundindo. Em 84... Então foi uma antes. Eu fui na seleção paranaense. A gente fez parte da seleção, só que daí chegou, como eu já era muito novo, né? Quando chegou no dia do hotel, chegaram os jogadores. Era o Paquito, o técnico dessa seleção. Sim. Só que daí chegou o Pedrinho, Luciano e mais um outro jogador do Matsubara. Eu, como era ponta direita, daí eu fui cortado, fiz parte do grupo, só não cheguei a viajar. Que tinha o Jefferson Ribeiro, tinha o Mané, toda aquela turma. Ficamos concentrados no Guatopê. Sim. Mané, Zete e Vanderlei. Vanderlei, depois eu cheguei aí para Ponte Preta, quando eu tinha saído do Pinheiros, fazer um período de experiência lá. O Vanderlei Macaca lá, tava lá. O Vanderlei que me deu O Vanderlei através do Carlinhos, ponta esquerda Eu lembro. Que hoje é o Graúna. O Graúna, Carlinhos Graúna. Joga craque, joga demais hoje. Joga muito. Jogou Fez um gol lá na decisão de vocês contra o Flamengo de falta. Que pelo amor de Deus. Depois marcou época também no profissional, foi campeão no Pinheiro. Grande Carlinhos Graúna. Ponta esquerda. Ele tinha uma perninha meio de alicate, mas hoje ele está correndo mais do que todo mundo. E naquela época já estava o Carlinhos ali com a turma, ali já se sobressaindo no futebol nacional, né, em âmbito nacional. E aí um pouquinho antes, que eu acho que a gente tem que falar disso, que com 17 anos eu fui um dos primeiros ali, claro, com a ajuda de todo mundo, porque a gente, como eu era um atacante e precisou em algumas ocasiões, eu fiz a estreia no profissional. Eu lembro. Com 17 anos. Eu lembro, Vina, não querendo te cortar, já te cortando. Vai. Eu te corto aqui, o Maurício fica puta cara comigo lá. Cada vez que eu corto você aqui, ele me dá uma olhada torta ele aqui. Traz coisas que eu não lembro. Não querendo te cortar, já te cortando, mas você estreou num jogo contra o Curitiba, na Vila Olímpica do Boqueirão. Você fez um gol de cabeça no Jairo. Exatamente. No primeiro pau. Uma cobrança de escanteio do lado direito, no gol de fundos da Vila Olímpica, lá da casa que o senhor Aníbal morava, onde morava o Vaquinha, não no gol do portão de trás. Vaquinha pulava. O Vaquinha pulava o muro, para não dar volta, era preguiçoso, saudoso Vaquinha, ele pulava o muro e caía dentro do campo ali. E o cara, não vou lembrar se foi o Toninho que bateu o escanteio, o Toninho, esse que veio do Santos, não vou lembrar quem foi que bateu o escanteio. Eu tava com a turma, eu tava no banco nesse jogo, e você antecipou a zaga do Curitiba e meteu o gol de cabeça no Jairo. Na verdade, eu vou complementar os detalhes que a gente lembra, né? A gente que passou, isso aí foi o gol do Fantástico no dia. Olha que maravilha. Que era uma coisa legal, né? Porra, o gol do Fantástico. Gol do Fantástico. Eu lembro que eu tinha 17 anos, depois eu fui embora de ônibus para casa. Pegou o Inter 4. Eu jogava no timinho da Vila lá do professor Brandão. Imagina. Nossa, cara. Eu cheguei lá. Todo mundo. Outra época, era outro mundo, né? Não tinha internet, não tinha. Foi o seguinte: foi um escanteio um lateral da esquerda, se não me engano, se não me falha, melhor foi o Dionísio que bateu. Djonga. Dionísio bateu sangue bom. Uma falta do meio-campo mais para a lateral esquerda. Eu subi de cabeça. Consegui cabecear, foi uma linha de passe pro falecido Odilon, nosso ponto esquerda. O Bigode. Gente boa, gente boa. Depois eu tive eu era meio marrento no começo, mas depois eu fiquei amigo dele. Aí ele cabeceou de novo, veio para mim, e aí eu cabecei no segundo pau, no Jairo. Nada, eu saí correndo, não sabia nem por onde correr. Eu sei que, na verdade, eu saí correndo pro lado errado. Eu tinha que correr pra torcida, e eu já estava aqui perto da ponta direita, saí aqui, e até isso aí eu tenho saudoso da época, o Munir Caluf. Munir Caluf estava de técnico. Aí eu já fui abraçando o Munir Caluf, né? Ali era a tua estreia no profissional. Ali era meu primeiro jogo no profissional. Primeiro jogo no profissional. Quer dizer, a gente nem sabia, estava todo mundo torcendo. Essas coisas, esses momentos assim, para a geração da gente é importante, né? Para a geração nossa lá de juvenil, você vê que alguém foi. Tá. Depois eu voltei pro
Júnior, sem problema nenhum, porque daí também tinha Sérgio Luiz, tinha o próprio Ribamar, que jogava muito, que estava arrebentando. Que era ponto direito. Então voltamos ali, mas tudo muito tranquilo, né? E depois eu fui emprestado para o Vasco, voltei, e daí já pegando essa... Que eu me confundi, que eu fui para Taça São Paulo, que o Nilson falou. 84. Aí você teve naquele time da Taça São Paulo. Na verdade eu fui meio que... Com o seu Nilo... Eu fui meio que... Nilo Neves, né? Não que eu forcei a situação. Eu queria ter ido pelo Vasco e tal, só que como eu tinha retornado, eu queria ir para a Taça São Paulo. E tinha um tempo que não podia, tanto acho que a primeira partida eu não pude jogar. Aí foi o Kaká e o próprio... Nilson não foi. Nilson não foi o Pardal. Zé Carlos, Pardal. Foi uma mistura de geração de alguns que não... Eu lembro que o Catani foi também nessa. Catani foi. Foi também. O Robson Gomes. O Robson Gomes foi nessa também. O Amaral foi. Cacaio. O Eduardo foi. Foi nessa que você... Frederico Ruva Neto. Professor Frederico Ruva Neto lá de Irati. Gente da melhor qualidade. Exatamente. Esse é um cara que você tem que conversar também. Estamos aqui para Irati fazer. Esse tem história, hein? Esse tem história. Grande Frederico Ruva Neto. Aí os goleiros eram Pardal e o Ricardo Predebon, que por causa disso que o nosso amigo Nilson foi preterido por esses dois goleiros. Que à época, que o Nilson falou, e é real, o Nilson sempre pegou muito. Sempre foi nossa referência. Especialista, então, capitão. Só que naquela época já começou, na minha visão, tá? Na minha opinião, aquela coisa da altura pro jogo, pro da goleiro. Estatura, né? E o nosso supervisor à época trouxe o Ricardo Predebon do Grêmio, que também devia ter por volta de 1,85, tinha o Pardal também, que era um alto, e eu acho que isso aí foi a razão. E o Ricardo ficou no banco do Pardal. O Ricardo ficou no banco, eles brigando sempre, mas ficou no banco. Não se falava. Não se falava. Nosso amigo grande Pardal, Sebastião Kozlovski e Ricardo Predebon, dois camaradas da melhor qualidade. A mão dos caras da dura. Era uma pata. Meu Deus do céu. A mão do Ricardo e do Pardal parecia uma pata de onça, assim, mão de onça. E a gente foi desbravar, que você comentou também, né? Foi uma conquista da nossa diretoria, da nossa presidência à época, que a gente pudesse ter ido para a Taça São Paulo, porque a Taça São Paulo acho que devia ter uns 24, 30 clubes no máximo. No máximo. Eu lembro que no grupo do Pinheiros estava o Bayern de Munique, né? Ganhamos do Bayern de Munique. O Santos, o Bayern de Munique, o Pinheiros, não vou lembrar quem era o quarto time. Santos, o Bayern de Munique, São Paulo. São Paulo. A gente fez uma grande baita campanha. Taça São Paulo. Grande campanha. E nessa época eu tinha, você vê como é que as coisas, eu fui numa ocasião, eu acabei saindo com a família e demorei para voltar. E queria me cortar. Olha aí. Queria me cortar, a gente estava concentrado lá no Pacaembu, no complexo, acho que do... Era no Pacaembu? No Pacaembu, alguma coisa. Um complexo ali, e queria me cortar. E o professor Nilo Neves, meu treinador, grande lateral esquerdo do passado. Pai do Nilinho. Curitiba, seleção brasileira, pai do nosso Nilinho. Uma lenda do futebol brasileiro. O professor Nilo, assim, realmente, com todo mundo a gente aprende. Ele era muito rígido, muito correto em tudo. Aprendi muita coisa com ele, inclusive jogando. Claro, todo mundo tem a gente tem essa percepção, mas o respeito, né? Tanto que depois nós nos tornamos grandes amigos, pelo respeito que eu tinha por ele. Nossa Senhora. E ele foi um dos responsáveis, mesmo sabendo... eu quero o Vinícius. Peitou. Ele peitou e o nosso... Vina vai. Nós tínhamos um diretor na época muito egocêntrico, chamava-se, até falecido também, mas gente boa, depois ficou meu amigo, Walter Suski. Lembro do Suski. Walter Suski. Trabalhou na federação. E ele não aceitava, ele é para todo mundo. Mas o professor Nilo teve essa, e o Valmir Gomes, né, teve essa percepção, é um cara importante para mim, eu quero. E comprou a briga. E eu acabei ficando na Taça São Paulo por causa do professor Nilo Neves. Legal. Então, você vê que a gente estava falando do Nilson, que o Nilson foi preterido por um motivo, mas a gente sempre tem dois lados em algumas coisas, né? O lado bom também e o lado ruim, né? Exatamente. Então, tem essa história do professor Nilo Neves, que Deus o tenha. Mas... E aí, quando você voltou, como é que surgiu? O que surgiu primeiro ali? Eu não vou lembrar bem de cabeça, que nessa época, 83, eu também saí, fui para a União da Vitória, mas foi a Bélgica ou foi a Turquia primeiro? Então, antes de mais nada, você tem que falar do horário aí, que eu não sei essas coisas da entrevista. Me fala! Porque a gente toca o pau!
que a gente vai conversando. Que horas que você vai pagar o almoço para nós aqui? Eu tenho, você pagar o almoço, eu tenho um futebol no mercado, que eu achei que até às 8 horas da noite. Talvez dê para jogar ainda hoje. Até meia-noite dá. O que eu estava pensando? Eu tava até, você ia vir hoje, né? A gente já tinha conversado. Eu estava pensando ontem justamente sobre isso, né? Essas coisas saiu para onde, para onde. O que acontecia naquela época, né, Paulo? A gente tinha muita qualidade, não em quantidade. Muitos jogadores de qualidade e quantidade. Olha, tem o teu exemplo. Do goleiro ao ponta esquerda, todos mantinham o mesmo nível, o mesmo padrão técnico. Exatamente. Não era que nem é hoje. Existiam os fora da curva os acima da média. Que o talento, ele não tem como você barrar o talento e nem você nivelar o talento. Ele aparece. Mas naquela época a gente não tinha o que tem hoje, um gerenciamento de carreira. Eu acho que hoje está até demais, mas os empresários, mas faz parte. Mas a gente não tinha um gerenciamento de carreira, um personal, um psicólogo, não tinha. Alguém que vá para cá, direcionasse. Nós não tínhamos. Então a gente acabava tomando as decisões no ímpeto. Não vou para lá, vou para cá. Tô ganhando 5 mil aqui, o outro ali vai dar 10 mil. Você não pensava para frente. E a gente, eu acho que eu sempre fui, vamos dizer assim, pelo que você falou, algumas pessoas com as quais eu comento, que eu sempre tive a qualidade, um craque, qualidade e tal. Sempre foi craque. Até os 20 anos eu acredito que foi a minha melhor época, 21, mas o meu gerenciamento, as minhas escolhas não foram boas. As suas decisões. As minhas decisões. Como eu sempre fui precoce, eu não queria mais estar em júnior, então eu sempre, quero ir para o profissional. E a gente acabava indo, como acho que foi o teu caso também, para times... Barca furada. Até fome passava. Não, isso aí era normal. Fome passava. Time do interior. Não tinha mês material. Durava 90 dias. Não tinha material. Então, nessas escolhas, eu acabei, quando eu fui aproveitado do profissional do Pinheiros, eu acabei entrando na justiça para ganhar o passe. Porque eu tinha ido para Rio Grande com 18 anos já, para o São Paulo de Rio Grande. Mas lá a estrutura mínima, até joguei com Evans lá, tinha o Sérgio Pérez que jogou no Grêmio. Evans que fez carreira no Atlético. Nosso grande amigo que depois trabalhou na Janjão Artigos Esportivos. Jogou no Amador. Mesmo, jogava muito. Então, a gente acaba indo para esse time. Eu fiquei lá 6 meses, a gente não comia, não treinava, não tinha material, não tinha estrutura. Isso com 18 anos. Lá eu machuquei o joelho, acabei ficando em tratamento e voltei para o Pinheiros. Quando eu cheguei no Pinheiros, já era outro Pinheiros. Era outro naipe. Já tinha. As pessoas mudam. Já estavam. Nossa geração tinha mudado. Já tinha. E eles acabaram me deixando... E eu ainda tinha idade para Júlio. Mas eles acabaram me deixando meio de lado. E eu fiquei magoado com isso, né? Particularmente. Fui através do Augusto Mafuz. Fui pedir o passe, só que demora. Demora. 6 meses, 8 meses, um ano. E fiquei treinando a parte e tal. No finalzinho, quando eu ia pegar o passe, eu já estava o Edson Borges, o Paulinho tinha me chamado para... o Farinhaque me chamou para treinar no Atlético. Seu Farinhaque. Então, mesmo fora dessa temporada toda, por isso que eu me lembrei do Jair Pereira, que nessa época eu fui treinar no Atlético, com 18, 19 anos, treinava junto com o grupo profissional, mas era mais novo, e treinava com aqueles meninos que tinham saído com a gente. Eu sei. Luiz Carlos Oliveira, o próprio Adilson estava começando. Pezão. O Cambé, Pedrinho Maradona. Baita lateral, Cambé. Pedrinho, craque. Eu treinei ali até pegar o passe, eu já estava na iminência, o Mafuz era meu advogado. Né? E numa desses treinos, o Jair Pereira foi ver o treino. E num desses treinos eu estava treinando, não estava nem podendo jogar. Teve a seleção de novos, brasileira de novos, já mais velha. Aí ele acabou convocando. Você vê como é que as coisas são. Olha só como é que Fui convocado para a seleção brasileira. Eu, o Toninho, centroavante. Toninho, que depois jogou no Marcílio Dias, jogou na Cabo Frense do Rio. Exatamente, irmão do Tininho. Tininho, que era goleiro do Malotron. Foi eu, Toninho. Meu amigo Toninho, queridão. O Luiz Carlos Oliveira e o Adilson Pezão. O capitão América. Capitão América. Do Grêmio. Estava recém-saído do juvenil. Nós fomos convocados para a seleção.
Só que por datas, essa seleção acabou não tendo. Essa seleção de novos, brasileira de novos. Mas teve a convocação. Eu até lembro que eu estava num barzinho lá, espalhafato, vieram... Naquela época não tinha internet, não tinha nada, né? Então você foi convocado para a seleção. Eu falei, para, como é que eu vou... Tá de sacanagem comigo? Tá de sacanagem comigo? Eu tinha saído no jornal local aqui, a convocação e tal. E daí... Só que daí, quando ficou sabendo o Paulinho, o seu Hélio Alves... Seu Hélio, pai do Paulinho, feiticeiro. Pai do Paulinho Alves. Grande João Hélio Alves. E eu cheguei para conversar com... Na época era o Farinhaque, e o Farinhaque queria que a gente... Não queria me dar um salário razoável e tal, eu não fiquei contente. E o Edson Borges, que era meu amigo do Curitiba, me chamou, através do Hélio Alves, Paulinho Alves. Aí acabei indo pro Curitiba, no profissional. Foi no profissional do Curitiba. Eu lembro dessa tua passagem nos coxos. Aí já joguei ali, jogamos no Paranaense, não fomos bem, porque foi aquela mudança do título brasileiro. Tava em mudança, transição, o time... Nossa, o time... 85 para 86... Aí deve ter ficado em terceiro lugar do Campeonato Paranaense, mas para Curitiba, que é time grande, né? Aí acabamos... A cobrança... Aí fui indo... Saí do Curitiba, fui pro Criciúma, do Criciúma pro Passo Fundo. Com o Lua, com o Eliseu, com o Amauri, o irmão do Cuca. Sim, o Amauri zagueirão, que faleceu recentemente. Só que lá, gente boa demais, só que lá foi para centroavante, o Amaurizão. Olha só. Aí jogamos na estreia contra o Amarildo, olha como o futebol é maluco, contra o Inter do Amarildo. Amarildo Souza do Amaral. E o Amarildo fez o gol, aí ele já estava consagrado. O Amarildo já estava naquela fase que o Inter chegou à decisão do Campeonato Brasileiro com o Flamengo lá. Exatamente. Era o seu Amarildo. Amarildo. E você no Passo Fundo. Mas também sem estrutura nenhuma. Era o Lua, o pai do Tato. O Lua, o Luiz Carlos, o pai do Tato, do Paulo Roberto, do Marquinhos. Marquinhos jogou com a gente no Pinheiros também. Jogou com a gente. Faz tempo que eu não vejo Marquinhos. De vez em quando ele bate uma pelada lá na Polícia Civil, lá na União da Polícia Civil. Lá, bate com o meu sobrinho lá, com o Luciano, lá eles jogam lá uma peladinha. Marquinhos era desafeto do Serginho Prestes. Eles não se batiam. Não, se bicavam, né? Se bicavam. E daí foi com o Lua, também gente boa, só que não tinha estrutura nenhuma. Nada. Fui com o Júlio César Camargo. O Abeli, nosso Abeli. Nosso Abeli. Grande, queridão. Agora tá prestes a fazer aniversário, mês que vem aí. Aquela festa, tamo junto, hein? Aquela diferenciada, aquele condomínio lá, aquela balada dele vai ser boa. Abraço, Julinho. Estamos aguardando. Tá agendado. Tá agendado já, Julinho. E daí, dali, eu tive a oportunidade, o Tadeu Amariz. Ponta direita também queridão. Jogou com a gente. Comprava, ele tinha uma loja ali no shopping Água Verde chamada Pinap. Exato. Moda jovem. Sempre foi chique, Amariz. Chique. O Tadeu Amariz sempre teve estiloso, os melhores carros. Os panos dele, os carrão. Tudo. Ele era mineiro, sempre foi enjoado, mas gente boa. E ele conhecia um empresário, o De Assis, da Bélgica. Aí ele me pôs em contato com o Monsieur de Assis, né? Que já tinha jogado na Bélgica, daí eu acabei indo para a Bélgica. Falei, vou para a Bélgica, né, depois do Passo Fundo, né? Eu falei, não, eu não quero mais aqui, estava difícil. Nós estamos falando, eu tinha 21 anos já. Mas já tinha história, já tinha 21. Mas já tinha uma carreira? Já tinha uma carreira. Vasco, Seleção Brasileira, Curitiba. Não, aí já falei, vou Pinheiros? Lá, Pinheiros, não, já tinha muita coisa. Criciúma. Aí fui para a Bélgica, fiquei hospedado na casa de um turco lá. Aí, daqui a pouco eles, não, você não vai para a Bélgica, mas você vai para a Turquia. Nossa! Aí eu treinei na Bélgica e fui para a Turquia. Acabei indo para a Turquia, no Kahramanmaraş, né? Kahramanmaraş é aquele time que a gente até colocou a foto na abertura aqui da camisa vermelha e branca? Não. Exatamente. Acho que você tem. A Kahramanmaraş é da foto vermelho e branco. Aí fiz os amistosos lá, acabei ficando, período de 2 anos, mas com muita dificuldade também. No Kahramanmaraş era um time que tinha subido da segunda para a primeira. E não tinha estrutura também. Para você ter uma ideia, Paulo, como é que é assim, quando você sobe eu fui para a primeira divisão já, mas quando você sobe da segunda para a primeira, você tem direito a 1 ano. Você jogar com o teu estádio como era antes. Ou seja, o nosso campo era campo de areia. Nossa, areião. Areião, terra. Mas não era areia de praia, areia dessas de parque. Aqui, areia de parque. Terrão mesmo. Terrão vermelho. Você começava com a chuteira com 6 centímetros, terminava com 3. Nossa. E tinha que ser chuteira, o tênis se escorregava. E a gente teve 1 ano jogando na terra, muito difícil para mim. Lá também eu tive um problema de pubis por causa desse estado do campo, né, que era, né?
mas fui muito bem tratado, muito, tipo assim, não, de dinheiro não me pagaram. Grana não viu. Vi um pouco. Mas deixaram, nem cabeça de bacalhau, nunca ninguém vê. Deixaram muito. Mas foi uma experiência muito boa, assim, através dos muçulmanos, muito respeito com os brasileiros. A cultura lá, tudo. Tudo muito. Um aprendizado diferente também. Foi um aprendizado diferente. Fiquei 2 anos lá, a gente não tinha Natal, nada, mas sempre fui muito bem recebido. Tem um bom. Até hoje aqui, você fez um café para nós aqui, mostrou uma toalha que você trouxe da Turquia. Sim, aqui, a toalha da Turquia, tem lembranças de lá. Que veio a lembrança da Turquia ali. Tem lembranças. Que bacana, cara. Que legal. Da Turquia, às vezes eu vinha para casa, eu deixava avisado, porque naquela época era tudo telefone, não tinha celular, nada. Eu deixava avisado para minhas irmãs. Se ligar tal, eu já deixava a frase, Vinícius Burda e Oco. Ele não está em casa. Telefone Yara. Telefone amanhã. E deixava avisado meu pai e tal. De vez em quando eu fazia a sacanagem e eu ligava. Falava em turco. Meu pai ficava, pelo amor de Deus, olha aqui. Ele, telefone Yara, Burda e Oco. E eu dava resenha, né? Então eu passava esses trotes aí. E depois da Turquia fiquei 2 anos, daí o pessoal da Bélgica me comprou, KVV Overpelt, acabei indo para um time lá da Bélgica da 3ª divisão, mas que já tinha toda a estrutura que tem aqui. Esses eles queriam chegar à 1ª divisão, né? Até aí, Vina, você estava solteiro, não tinha casado ainda ou já estava casado? Até a Bélgica, até o último semestre da Turquia eu estava solteiro. Até o último semestre da Turquia. Aí quando eu fui para a Bélgica, eles me compraram da Bélgica, quer dizer, não me pagaram, ainda cobraram. Olha aí, ó. Aí fui para a Bélgica, e daí na Bélgica eu já conheci a Bianca aqui, já tinha, através de uma amizade desconhecido, fiquei um pouco e tal. Aí eu fui para a Bélgica e nos primeiros 6 meses eu já conheci um pouco. Falei, vem para cá. Aí como ela não pôde, o pai dela, o seu Jorge Favorita, durante esse tempo, não, tem que ir. Naquela época não tinha esse coré-coré. Não dá coré-coré. Quer dar migué aqui em cima? Dar migué não dá. Não, Aí naquela época, eu conheci a Bianca, né? A mãe dos meus filhos, do Gabriel e do Bruno. E o Bruno nasceu na Bélgica, o mais velho. E daí, não, tem que ir, mas tem que casar. Como eu não podia vir para cá, ainda estava naquela coisa de visto, em dezembro meu pai casou por procuração. Com a minha esposa, com a Bianca aqui. Entendi. E aí eu a recebi lá, aí moramos mais 1 ano e meio na Bélgica, o Bruno nasceu na Bélgica. O Bruno nasceu na Bélgica? O Bruno mais velho nasceu na Bélgica. Bruno de Oliveira Cancian, hoje mora com a Bianca em Itapema. O Bruno tá morando em Itapema lá? Mora com a mãe. Olha que Gabriel legal. Mora aqui, o Gabriel mais novo já nasceu aqui. Os 2 estão casados já, não? Não, só o mais novo? Só o mais novo que está casado. Eu estou aguardando o neto. Né? Que beleza, hein? E daí essa foi a minha carreira. Fiquei 2 anos na Bélgica, também fui bem. Só que daí, no último ano, dos 2 anos de contrato, eu vim para cá e acabei vindo machucado. Fui fazer uma pelada na Praça do Atlético. Eita. Aí levei o Bruninho, que era novinho, ficou ali. Os caras, não, vamos jogar. Eu falei, não. Na época, com o Macários do Livramento. Grande Macários, que tem o time das feras lá. Do time do Macários do Livramento, exatamente. Daí fui lá, acabei entrando e torci o joelho. Puta que pariu. Com 25 para 26 anos, torci o joelho. Tentei voltar, eles queriam me... Aí eu tentei fazer a mesma coisa que o Zico fez na época, de hipertrofia, mas daí eu rompi total o ligamento. Aí fiquei mais uns 2 anos, aí eu já tinha... Parei cedo, já tinha parado. Largou. Larguei. Parou. Essa foi a minha carreira no futebol. Aí depois eu voltei para o Iguaçu ali, né? No Iguaçu de Santa Felicidade, com aquela turma toda lá na época, era uma constelação de jogadores bons ali. Era uma constelação. O Juventus lá você andou jogando também, de Colombo também? Não chegou, só mais no Master. Não, o Juventus aí já foi numa frente, outra... já foi nos 45, 50 anos. Com a turma do Juventus. Você sempre foi ligado junto à turma do Juventus ali, né? Sim, tem o Marquinho Benato, era da Juventus. Serginho, o Adilson Polaco, Mocelin, que jogou. Joguei com ele no Iguaçu de Ilha da Vitória. Craque, jogava muito. Tá jogando fino da bola aí. O Serginho era... Na verdade, o time do Juventus ele foi iniciado através... Eu entrei no 2º ano. O Serginho e o Tobi. Sim, falecido Tobi, né? Para fazer uma amizade, porque queriam um time para juntar os amigos. E acabaram fazendo, né? Sim. Só que, infelizmente, o Tobi, no 1º ano, já faleceu. O Gil Marildo jogou ali com vocês. O Gil Marildo jogou comigo, que Leomir, que eu tenho como referência. Robson Gomes, Leomir, Marquinhos Benato, Frederico Ruvaneto, Marquinhos Pinheiro. Só que depois vocês foram tudo Flamenguinho também, né? Teve uma passada... Alguns foram pro Flamenguinho. E eu
joguei no Capão Raso. Capão também, lá com o Mocelim, com a Mas turma eu tive lá. a grande experiência ano passado de jogar do Botafogo. Eu tive a oportunidade de Você chegou no Botafogo ano passado? Só cheguei no ano passado no Sessentinha. Através do William, fez o convite. Sim, o William Mancha, né? O William Mancha. Que também era um baita de um meia, um camisa 10, que jogou na base do Pinheiro. Sim, também. jogou na base. Hoje um grande empresário de sucesso. Ele era de uma geração antes da nossa, né? Ele é da época do Norberto. O falecido... Amaral. O falecido ponta-direita lá, o Ailton. Ailton Breda. Ailton Breda. Né? Marcelinho na esquerda. Isso, Marcelo. Beto Marinho. O Marcelo era o Marreco. Beto Marinho, Nino, Carlos Alberto, Dantas. E o William era desse time também. O Roca, o Davi goleiro. O Roca, falecido. Davi Zanon. Davi Zanon também. Era outro time fantástico também, né? E o William sempre foi o comandante do Botafogo de São José dos Pinhais. Até um abraço pro William, porque Alô, William! Um abraço para você, William, do Botafogo, todo o pessoal. Tive a oportunidade de jogar o ano passado lá com o Carlinhos, com o Celinho, o Irlan, o Wellington, tem muita gente. O Neia fazia parte do grupo. O Neia faz parte do grupo, acabou não participando, né? Daí o Marquinhos Pinheiro, o Adilson Mussolini, o Kramer, que eu tive a oportunidade Jefferson de jogar. Kramer. Cracaço, artilheiro. Ponta esquerda, era uma briga, ele e o Catani, cara. Exatamente. Então, saía faísca pra tudo quanto é lado. Meu Deus do céu, que turma boa, viu? E eu me impressionou, assim... A estrutura. A estrutura a amizade, sabe? Nessa altura do campeonato a gente tem esse nível de amizade. E o William, como ele é agregador, ele é sensacional, sabe? Sempre tem ali uma palavra. Sim. Né? Então ele me impressionou a estrutura, mas principalmente o ambiente que o Botafogo tem. Aí está justificado porque tantas vezes, desde o cinquentinha, campeão das categorias. Aí tinha o Valber também. Que o Valber que, jogou em São Paulo, jogou em tudo, cracaço, né? Eu tive o privilégio de trabalhar ali no campeonato da Ribamar Esportes esse ano, no Sessentinha, no Cinquentinha, às vezes como repórter, às vezes fazendo matéria especial, às vezes comentando para a Rede TV União. Eu trabalhei com o Cezinha, nosso Geleia, com o Ribamar, dando uma força lá para eles, e eu fiz os jogos da decisão. Tive presente no dia que os 2 jogos que vocês venceram, o último lá no campo do Juventus, que o time estava completo, com o Ademir Alcântara jogando, o Valber no meio de campo, Carlinhos Graúna na frente, tudo ali. Até a gente ficou depois lá comemorando, tomando uma cervejinha, fazendo um churrasco lá. Um timaço do Botafogo, um time assim sensacional. Acho que não vou lembrar quem que estava jogando na zaga ali, não vou lembrar quem que era que estava no meio de zaga do Botafogo, mas desde o cinquentinha sempre conquistando títulos importantes. Nesse jogo particular foi o Índio e o Celinho. O Celinho joga muito. O Bombeiro joga muito. Mas um timaço ali do Botafogo, do qual você fez parte ali. E jogando uma bola federal, a turminha ali também. E agora, bonito de ver o jogo, né? Agora, recentemente, passei um período no Flamenguinho também, grandes amigos, mas não me adaptei no Sessentinha. E daí já vou até fazer uma menção aqui. Estou indo lá no Bola de Ouro do pessoal de Colombo. Bola de Ouro, turma de Colombo, turma boa também, muito bacana. Turma boa. Você está nessa Copa da Amizade, da Ribamar, pelo Bola de Ouro. Agora eu, no Bola de Ouro, tive a felicidade dos últimos 2 jogos de fazer 2 gols. Já me sintonizei com o gol novamente. Né? Mas muito do pessoal do Botafogo, como o Botafogo não está participando, ele foi para lá. Foi toda a turma. Aí o treinador é o Neneca. Gente boa. Bacana, perdão. O bacana. E estão mandando jogos no campo do... Manda lá do Bola de Ouro. Lá no Bola de Ouro. Lá em Colombo. Lá em Colombo. Bacana. Então, o Coradim, né, que é o vice-prefeito de Colombo, dá uma força para o time. Que legal. Muita estrutura, muito bacana, muita amizade. Quero ver se acompanha um jogo de vocês nessa Copa que está acontecendo aí. Desde já. Porque é muita qualidade reunida nos times aí do Sessentinha. É coisa linda de ver. Eu prefiro hoje, atualmente, eu prefiro assistir um jogo do Campeonato Sessentinha, do jogo Cinquentinha, do nosso amador, da Série Livre, do que um campeonato de time profissional aí, sabe? Porque é brincadeira. O futebol tá muito mimizento, Vinícius. Eu entendo. Olha, outro dia teve jogo do Brasil, aí venceu o Chile por 3-0. Eu nem sabia que tinha jogo da seleção brasileira. É que o futebol mudou muito, né? Eu vejo como um comentário de alguém que gosta. A gente não consegue, por exemplo, assim, a gente aprende muita coisa com os treinadores, aprendia muito a base. Primeiro que se você não
não fosse diferente, você não começava antigamente. Sim, não tinha escolinha, você já tinha que ser diferente. É. Né? Depois você ia aperfeiçoando. Então, de diferente, nós tínhamos o elenco inteiro. Desde o Dedo de Leite, era todo mundo assim. Eu lembro, a gente ia aprendendo. Por exemplo, o Mário Assinelli, eu aprendi algumas movimentações com o Mário Assinelli que eu levei para minha carreira inteira dele. Eu também. Na minha carreira inteira. O Mário foi assim um grande instrutor. Estrategista para a vida. Mas eu, movimento, ele me pegou um dia, Vina, faz isso aqui, tal. Sabe? Coisa básica que eu levei, que lá na Bélgica, lá na Turquia, os jogadores não faziam ainda. Então você vê qual é a qualidade. O senhor Nilo, aprendi. Chega no fundo, bate para dentro da área, alguém vai botar para dentro. Tem uma entrada em diagonal, o senhor Hamilton Noff também em diagonal. Era uma jogada mortal também, né? O Paquito, meu Deus. O grande José Martins Manso. Com o Paquito, a saudade que tem do treinador, o senhor Nilo. Então, o senhor Hamilton, que na verdade o senhor Hamilton era mais um agregador. Um agregador. Um agregador. Ele não era tão estrategista. Não era tão estrategista. Mas ele tinha o tirocínio, o faro. No ver o jogador correr e amarrar o calção, ele sabia se o cara era craque ou não. E eu lembro que a gente teve, né, preparadores físicos, meu Deus do céu, tipo, fui com o Douglas Pereira. Tá acompanhando a gente aqui. Eros Matoso. Grande Eros Matoso. Chegou a trabalhar com o professor Jarbas ou não? Professor Jarbas. Gente boa demais. Gente da melhor. Irmão do Joaquinzão, que foi centroavante. Joaquim foi nosso treinador. Foi nosso treinador. Nosso Joaquim. Artilheiro do Ferroviário, do Iguaçu de Nanda Vitória. Grande Joaquim. Seu Joaquim. Então esses caras fizeram parte. Mas tipo assim, essa coisa do treinador, de passar pra gente, a gente aprendemos muito com o passar do tempo. A gente absorvia, né? Tudo. E eles tinham muita. Nós éramos uma esponja, né? A gente aprendia tudo. É verdade. Então, esses caras assim, tem que dar o braço a torcer, tem que bater palma. E no caso do senhor Hamilton, que você falou que era estrategista, tem o professor Miro, que eu não posso deixar de você falar do Argemiro Bueno. Esse sempre, professor Argemiro Bueno. Máximo respeito. Máximo respeito. Esse uma lenda. E, tipo assim, essas pessoas fazem parte. E do senhor Hamilton, para a gente finalizar essa linha do tempo, né, no futebol, o senhor Hamilton, eu tinha pena do preparador físico, que era o Douglas Neves, o Eros Matoso, porque ele não queria fazer. A gente não treinava fisicamente. Ele queria fazer coletivo. Terça e quinta. Coletivo, depois chute a gol. Então esses caras devem ter sofrido muito com o senhor Hamilton. Ele queria bola rolando, ele não gostava de treinar. Eu tive o prazer também, de todas as amizades que eu fiz do futebol, a gente, né, muitos amigos, finalizando assim, de ter o professor também, o Carlinhos Neves, por exemplo. Neves, Lampadinha. Carlinhos Neves. Essa fera, Seleção Brasileira, São Paulo e então, tantos outros times. A gente já tinha esses caras de alta qualidade com a gente. Depois foi para o Brasil, o professor Levi Coupe, né? O próprio Borba Filho foi nosso treinador. Grande Ronaldo Augusto Borba, aprendi muito com ele. Filho. Então, conselheiro da vida também. Né? Eu peguei o professor Geraldino. Grande Geraldo Damasceno, né? Então, esse é lenda. Lori, Paulo Santos. Meu Deus, é outra lenda. Gente. É muita qualidade. Muita gente boa, né? Tem muita qualidade. Então, só resumindo, para o futebol, hoje em dia a gente não consegue. A gente era ponta, chegava no fundo, você não driblava para trás. Você era obrigado, se você não cruzasse uma bola, chegou no fundo, não cruzou, não finalizou a jogada, meu Deus, o técnico, a gente ouvia 3, 4 dias. Hoje, você chega no fundo, a bola tá lá no goleiro de novo. O melhor lance é terrível para fazer melhor lance, é 3, 4 no jogo. Sim. Né? Então é outro tipo de futebol. Então essa é a minha linha do tempo, PC. O Vinícius falou dessa turma mais antiga, dessa experiência, desse conhecimento que eles tinham, né? O seu Hamilton, por exemplo, tem uma passagem do Vinícius, que o Vinícius viu o Maurição, o Vinícius jogava no Infanto Juvenil, mas ele tinha uma época, ele tinha umas tonturas, uns negócios assim e tal, isso e aquilo, né? E ele tava meio fracão, assim, que cabelão dele, aquele olho no fundo. O seu Hamilton um dia chamou o Vinícius aqui, o seu Aníbal era o massagista. Mas o seu Hamilton chamava o seu Aníbal, o apelido do seu Aníbal era Abençoado. Ele chamava de Aníbal, não falava Aníbal. Aníbal, vem aqui, Aníbal. Dá uma olhada nesse guri, esse amarelão aqui. Amarelão. O seu Hamilton pegou, fez assim, chama o doutor Francisco, o doutor Manuel, o guri tá com anemia.
E tava. Não é que eu não tava. Ele me chamou de amarelão, porque eu sempre fui forte, não conseguia correr. E tava com amarelão, realmente, eu tava amarelo. Mas o que acontece? Voltando assim, aquelas coisas, antigamente, o seu Aníbal. Seu Aníbal. Abençoado. Antigamente, eles davam injeção, Profenid, um monte de coisa lá e tal. E ele deu a injeção, se não me engano, no Marcelo, que era um menino do Juvenil que estava com hepatite. Sim. E eu tinha estreado uma chuteira nova e me deu uma bolha. O seu Aníbal veio, o Tiburcio, abençoado. Tiburcio. E pegou você vê que a cabeça, pegou a agulha do lixo, deu uma limpadinha e pôs na minha bolha do pé, no calo ali, para sair a água. A água saiu do calo? E deixou ali, beleza. Ali eu peguei hepatite. Pegou hepatite ali. Fiquei quase 3 meses, fui para quase 90 quilos. Quando eu cheguei, só que daí eu não conseguia correr, não conseguia fazer amarelo, nada. Tava fraco. Fui ver, eu tava com hepatite, mais perigosa. Amarelão. Eu fiquei em casa, minha mãe só comendo doce. Sim. Naquela época não tinha nem, eu lembro que a minha mãe é querida, a dona Nazaré, depois a gente te dá um beijo aí. Mas graças a Deus. Só que a gente teve uma vizinha embaixo que morreu, na mesma época que eu tava com hepatite, faleceu. E a gente não tinha TV a controle naquela época. Não tinha, era um seletor manual. Então eu tinha comprado uma televisão, acho que foi em Rio Grande, eu tinha aquela que tac, botava os canal. Aí botou um cabo de vassoura, batia no... e esse era o nosso controle remoto. E doce aqui, e sorvete. Doce e sorvete. Para poder... Fui a quase 90 quilos. Quando eu cheguei no Pinheiro de novo, ninguém me reconheceu. Era o bolão. Tava redondo, Vina. Então são coisas. Aí perdi competições importantes. Que teve um campeonato lá em Minas Gerais, uma Taça BH, que não fui porque estava com hepatite. Né? Sim. E paralelo a tudo isso, depois, esse amor pelo futebol, ele veio depois de encerrar a carreira, né? Sim, não. Começou porque o Vinícius hoje não, já há mais de 20 anos, ele é destaque do futebol paranaense, brasileiro, disputou campeonato em tudo quanto é canto aí de futebol. Teve até lá na Atalaia, lá no CAL, lá em Itajaí, disputando o campeonato, junto com o Wilson. O Wilson eu joguei contra ele no Toledo e eu no Moarama. O Wilson era volante. Bom jogador, o Wilson que jogou no Marcílio Dias. Sim, claro. E você enfrentou toda aquela turma. Eu lembro quando eu ia todo final do ano lá passar Natal e Ano Novo lá em Itajaí, lá no CAL, na Atalaia, Cabeçudas ali. O CAL é irmão da Janete, que é casada com o meu irmão, com o Jorjão, que está lá em Itajaí, assistindo a gente aqui. O Cal foi um baita de um jogador, jogou no Almirante Barroso, quando estava na base do Marcílio Dias, estourando, o seu Vilmar, o pai dele, ou decide, ou vai trabalhar, ou vai ter que trabalhar, estudar e ajudar a família. E o Cal parou e continuou jogando no Amador lá. E até hoje existe a pelada do Cal na Atalaia, todo sábado à tarde, onde o Sombra, que na época jogou, não sei se o Sombra é vivo ainda, jogou no Criciúma, no Metropol, jogou com Madureira no Metropol, tudo, batia uma bolinha com 80 anos de idade com a turma lá, e ele fazia aquele campeonato ali, na praia, ali na areia. E você jogou futebol ali com toda essa turma, esses craques do futebol. Fui muitas vezes lá, o bar do Cal ali, cara, tradicional, né? Todo mundo então conhece. Eu sempre prestava assessoria ali no que a gente precisava, através do Vilcinho. Hoje tem o Juninho, que joga muito. Filho do Juninho hoje, que começou lá atrás com 6, 7 anos, hoje é um expoente do futebol nacional, né? Hoje, né? Hoje você joga futebol com o Dinelson, que jogou no Paraná Clube, no Corinthians, em tantas outras equipes do futebol brasileiro. Dagoberto, reconhecidíssimo joga muito também, mundialmente, jogador do Atlético, do São Paulo, e tantos outros craques que marcaram época no futebol brasileiro, estão no futebol, né, Gustavão, aqui, Gustavão, Netinho, que jogou no Atlético. Tem muito... Gustavo, que era zagueiro ou não? Gustavo, que era zagueiro. Não, o Caixa já jogou. Gustavo Lazzaretti, que jogou no... E não, Gustavo Lazzaretti. Gustavo Araújo. Gustavo Araújo. Mas tem o próprio... lateral esquerdo da seleção brasileira que hoje é comentarista. Agora me pegou aqui, ó. Jogou comentarista esportivo? Eu vou lembrar. Vai me bater se eu lembrar. Não. Que é muito amigo do Lifson aqui da Block, né? Tá. E o Lifson também jogou no Curitiba ali com a gente na base. Hoje ele tem CTs. Hoje Curitiba tem muito CT. E a gente teve a oportunidade de começar aqui. Há uns 25 anos nós começamos com futebol em Curitiba.
Então, naquela época, não tinha nem quadra fechada. Hoje nós temos vários complexos, né? Inúmeras opções. Inúmeras opções. Hoje as meninas são muito fortes, né? Também no muito feminino? Muito forte feminino. Olha que legal. Hoje a gente já tem os canais do futebol, o próprio Jairo Júnior. O Juninho que está aí. Hoje é um dos precursores também, com a transmissão no YouTube com a JJFTV, né? Exatamente. J faz um trabalho sensacional. Eu sempre falo pro Jairo Júnior, quando me compete falar sobre futebol, que ele foi a melhor contratação dos últimos 10 anos do futebol. Que legal. Foi uma maior revelação, porque ele joga futebol, mas principalmente pelo trabalho que ele fez em relação à mídia, à comunicação, à narração. Hoje ele é conhecido no Brasil. E o Juninho, Vinícius, se quisesse ter sido jogador de futebol profissional, poderia tranquilamente, porque ele jogava no nosso time da Rádio Clube, quando o Jairão, o pai dele... o Jairo Júnior? O Jairo Júnior, mas craque de bola, craque, diferenciado, de dominar, de sair tocando, habilidoso. A gente tinha um time da Rádio Clube Paranaense ali com Ulisses Costa, Jairo Silva, Dionísio, Cláudio Marques, a gente disputava o campeonato, torneio imprensa, e o Juninho era gurizão, ele não era repórter, ele trabalhava na mesa, trabalhava com a gente na Rádio Clube, mas jogava uma bola federal. Se quisesse ter seguido a carreira, hoje é um ícone da nossa imprensa, depois ele pode muito versátil. Pode fazer um corte, eu não estava sabendo dessa história. O Juninho, e no futebol ele é habilidoso. Não, e no futebol mesmo. Craque, precisa ver, cara. Ele adorava meter uma caneta. Aí os caras iam lá, davam no meio dele, eu chegava nos caras e pum, né? Eu jogava na zaga, né? Ele adorava meter uma caneta nos caras. Nós ia jogar torneio imprensa contra RPC, contra Jovem Pan, contra... E o irmão dele também joga. O outro irmão dele Deninho, nós chamamos de Deninho Show. Tem um que mora em Londrina. Mas grande jogador de futebol também. Os dois jogavam futebol. O Jairo Silva, o comentarista Jairo Silva, o Jairo jogou no União Bandeirantes. O Jairo era lateral direito do União Bandeirantes. O Jairo foi pro São Paulo. O Jairo teve uma passagem pelo São Paulo. E o Juninho, Juninho, que é o precursor do futebol nas transmissões aí da Transamérica, craque de bola, cara. Que bom saber. Vamos ter mais histórias. Nossa, nosso amigo e Juninho, grande repórter, grande comentarista, apresentador. Trabalhou comigo só na Rádio Clube, trabalhou comigo na televisão, na CNT, era nosso produtor na CNT, um guri de ouro, vale ouro, toda a família Silva lá, a Cássia, toda a família deles, eu conheço toda a turma aí. Mas era craque de bola, cara, jogava uma bola federal. E o futebol também, ele é distribuído ele é separado por categoria? Hoje, como é que é essa? Então, hoje, na verdade, eu estou na Supermaster, que é a categoria acima dos 50, né? E tem a profissional, mas na nossa época a gente só tinha praticamente a categoria principal, que é onde eu jogava mesmo sendo mais velho, né? Fui alguns anos campeão sul-brasileiro, paranaense e tal, com vários parceiros, né? O Lobão, um amigo meu até hoje, o Vilcinho, que veio de Santos, o próprio Beto Mickey, que jogou no Pinheiros, filho do filho do Mickey. Sim, do Mickey do Fluminense. O Beto Mickey é um dos craques, é uma referência nossa para o futebol aqui do Sul, né? Então, aí tem vários jogadores hoje que começaram lá atrás, só que hoje o futebol alcançou um outro parâmetro. Então hoje eu não jogo muito, dou opção para treinar, voltei para o futebol, mas a gente precisa estar em atividade, né, Paulão? O Vina, porra, tá louco todo dia. Parque Barigui, tudo aí e tal. Tem que cuidar da máquina. Maravilha, cuidando desse corpo aí com 60 anos de idade, com essa carinha de ponta direita de 18. É isso aí. Mas essa é a história, Paulão. Eu acredito que a gente tinha para conversar assim, trouxe muita coisa boa da nossa história, né? Futebol. Eu sou muito agradecido aí pela tua presença aqui. Ô, Vina, lembrou o nome do lateral esquerdo que estava? Estava na minha cabeça e a gente vai conversando, a idade, né? Chegando nos 60, né, Paulão? 60 eu já avisei, 60 eu vou ter que fazer uma coisa especial. Michel Bastos, grande Michel Bastos. Grande lateral esquerdo. Começou com a gente desde a época que ele veio da Holanda para o Atlético Paranaense, daí até o Petralha, teve problema com o Petralha, e foi cria nosso do futebol. Tem o Lifson, um amigo nosso, o Lifson Nascimento, jogou no Curitiba, o dono da Block aqui, o Complexo, ele vivia com a gente. E o Michel Bastos é do futebol, hoje ele está na carreira foi pra seleção brasileira tudo, hoje está na carreira de comentarista, mas é amigão nosso. E está indo bem também. Está indo bem. E assim como o Michel Bastos, tem vários outros jogadores, né? Que é o Marcão,
treinador do Atlético, já jogou futebol com a gente, o Cocito joga muito, grande Rogério Cocito. Souza, Alessandro. Olha aí. Gente, nossa, esse pessoal da melhor qualidade, né, que cara? bacana, qualquer hora eu vou lá acompanhar, olhar vocês jogar lá com certeza. um futebol. Tem que aproveitar, porque daqui a pouco tem muita gente parando. Aqui, eu mesmo já tô na fase da descida da ladeira. Eu lembro aqui de umas últimas vezes que eu joguei futebol com você, foi em 2010... Eu montei um time lá da CNT para a gente fazer uma inauguração de uma quadra de futebol de grama sintética lá na Urca. Lembro. E o Zezinho era o presidente da Urca, ele enxertou o time deles e eu falei, vou enxertar o meu também. Aí eu levei você levou mais uns outros. Levei o Eto, que é um amigo nosso lá da Urca. Bom pra caramba, e nós ganhamos deles. Eles ficaram putos da cara lá, depois teve um churrasco. Sicupira foi de técnico para nós, né? Nossa, lembro. Sicupira foi nosso técnico lá. Ali foi uma das últimas vezes. Até você fez o gol da vitória para nós. Sim, lá. Você que fez o gol. Tava o Zezinho da Via Luante lá, tava Zezinho, a turma toda, o pessoal lá, né? O Luizinho também. E o Zezinho hoje, que você tá falando que era o da Urca, é o Zezinho da comunicação social, né? Isso, que era o presidente da Urca, nosso amigo, gente boa pra caramba. Gente finíssima, mas foi uma das últimas vezes também que nós jogamos uma bola junto. Sim. Foi ali, já vai para 15 anos, né? Vai para 15 anos. É que você parou, né? Você continuou. Você tá bem, tá fininho aí agora. Eu tô aqui com essa cinturinha de Kombi, cinturinha de ovo aqui, não dá nem para pensar, né? É difícil. Vina, hoje você tem teus compromissos, tem o Box 66. Imobiliária Box 66. Corretora de imóveis, o Vinícius é corretor de imóveis. Vamos fazer uma propaganda aqui. Você que está querendo comprar ou vender o seu imóvel com qualidade e com segurança, Box 66 aqui do nosso Vinícius Cancian. Já deixa o telefone aqui para a rapaziada, né? Pensou em comprar ou vender o seu imóvel com qualidade, sem se incomodar com aquele padrão. Nossa, que Vinícius, isso aqui que é caro, só falar com o Vinícius Cancian aqui, Box 66, hein? Eu assino embaixo, já deixa o telefone aqui. Obrigado, pra turma, já fala o telefone pra turma aí. O número 041 99984 8835. Você jamais vai se incomodar. É falar com o Vinícius aqui, é só assinar na hora da escritura, compra ou venda de imóveis, Box 66 com o nosso Vinícius Cancian. Credibilidade a gente tem, né, Paulo? Credibilidade, olha, ali, né, aqui. No contrato, fio do bigode, eu conheço, eu assino embaixo, Box 66. Você não tem preço. E com essa correria toda do dia a dia, dá tempo de assistir um futebolzinho? Hoje, como é que você está aí acompanhando, vendo? Você disse que você é coxa, gosta do Curitiba, acompanha alguma coisa da Série B? Aí não, eu acompanho tá meio complicado. Eu escolho as partidas que eu assisto, né? Porque às vezes a gente começa a assistir e não tem qualidade. Mas eu sou coxa, mas eu tenho simpatia pelos nossos times aqui do estado do Paraná. Acompanho Atlético, tenho torcido, visto a dificuldade que está, né, para subir. Começou mal o campeonato. Eu acredito que agora, com esse novo treinador, as coisas, e com algumas contratações, né? 2 vitórias consecutivas, contratações dos colombianos, está encostando no G4. Exatamente, né? Já tira um pouco do peso, né? Acompanha ali o Operário também, pelo Alex. Né? Eu não o conheço pessoalmente, mas sei que é um cara sensacional. Cara nota 1000. Esse cara, o Alex, na verdade, eu joguei na Turquia. Ele sabe bem disso. Ele é idolatrado, ele é reverenciado, ídolo, estátua aí. Ídolo. Eu até ontem eu estava escutando sobre o treinador com a qual ele teve uma disposição, se não me engano, vou lembrar o nome do treinador, jogou na nossa época. Eu joguei contra ele na Turquia. Contra ele. É um centroavante artilheiro, tinha o Redivante, o Mehmet Oğuz, né? Mas ele era um bom centroavante, um artilheiro. E foi justamente virou treinador e teve um problema com o Alex. Mas o Alex é super ídolo, né? Sim. E não consegue andar na rua. Com certeza não consegue andar na rua na Turquia. Né? Então é isso aí. Você falou aí que o Gilmarildo é o teu grande ídolo, né, Vina? Gilmarildo. E o grande jogador que se viu atuar em toda a tua vida, e desde aquela época até hoje, assim, um cara, o maior boleiro que se viu atuar no futebol mundial? Olha, eu tenho, tipo assim, que eu joguei, eu sempre tenho essa máxima que o talento, ele aflora, não tem como, ele aparece. Por mais que seja um time mediano, alguma coisa, o talento ele explode. Mas de que eu joguei junto, eu tenho alguns que eu joguei e que eu assisti, que eu vi. E a gente vê que o jogador é diferenciado. Que eu tive a oportunidade de jogar junto é o Romário. Sempre falo. Grande.
Eu não tenho contato com ele é do futebol, mas eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele novamente. Conviveram juntos lá no Vasco, mas a gente ficou 6 meses, ele era de família humilde também, e eu morei embaixo da concentração, né? Sim. Então fiquei 6 meses no Vasco, mas o Romário realmente é alguém, quando me perguntam, eu sempre falo, é totalmente acima da média. Merece tudo e mais, porque é um cara que... Eu sou um cara alto, de 1,81 m hoje. Agora você vai perdendo um pouquinho de centímetro. Mas o Romário parado, ele já subia uns 20 centímetros, 25 a mais que eu. E ele deve ter 1,68 m, 70 m, Romário, se tiver. Então, ele já tinha essa absurdo. A gente jogava em locais muito ruins, assim, júniors, né? De vez em quando se fazia uma preliminar, mas normalmente era campo ruim. A habilidade que ele tinha, a velocidade, ele foi artilheiro de todas as categorias de base. E realmente, a gente ia fazer chute a gol, eu achava que eu fazia gol, todo mundo achava, você ia fazer um chute a gol com o Romário, ele chegava de 30, ele fazia 27, 28, e a bola ele dava uns biquinhos, ele era diferente, sabe? Então ali eu já vi que é um cara totalmente diferente. Nas arquibancadas eu tive a oportunidade de ver Roberto Dinamite. Nossa! Olha, é um negócio absurdo, assim. Grande Dinamite. Eu treinava muito, meu amigo de Vasco, muito amigo meu, é o Reginaldo Leme, né? O Regis. O Regis que jogou no Paraná. Goleiro. Tal. Ele veio para cá. Jogou no Curitiba também. De grande. Estive para lá no torneio de futebol, acho que faz uns 5, 6 anos, representando o Curitiba. Ele me hospedou na casa dele, grande amigo. Gente boa, faz tempo que eu não falo com ele, mas ele... Então eu fazia muito chute a gol com ele, o Regis e tal. E às vezes o Regis, na época tinha o Regis não treinava no profissional, mas tinha o Acácio, se não me engano, Roberto Costa, que era goleiro do Vasco. Costa Cabral, o senhor Lolô, nosso querido Roberto. Gente boníssima. Nossa, na época que ele tava seleção brasileira quando estava no Vasco. Sensacional. Ele, o filho Atlético, dele, sim. Não, e humildade, né? O Roberto Costa é humildade demais. E eu tive a oportunidade de ver o Roberto treinando contra esses caras. A batida do Dinamite, você escutava, eu ficava na arquibancada escutando, não treinava com o profissional. A batida dele é um negócio absurdo, a bola saía, já estava entrando, tipo assim, de 50, fazia 35 gols, 40 gols, é um absurdo. Então, isso é final de carreira, né? Já era um cara diferenciado. Que eu vi jogar como pessoa, daquela época, que eu falei que o Gilmarildo, nós íamos pro Bacaxiri fazer joguinho de pelada. Quando eu era molequinho, tinha uma quadra no Bacaxiri que o pessoal do Pinheiros e do bairro, não tinha como tirar a bola dele. É o que você falou, ele dava cambalhota, a bola saía, via campo ruim de areia. Era absurdo. Muito liso, era muito rápido. E era a ponta direita, que eu também me motivou essa ponta direita por causa dele. Então, um cara que é o meu ídolo do esporte é o Gilmarildo, como pessoa, como amigo. Sempre falo para ele, tenho um máximo prazer de ter ele, né, o respeito que eu tenho por ele comigo também, sempre com carinho. Serginho Prestes, cabeção, foi um dos diferentes da minha vida. Cabeça. Serginho Cracaço. Foi o diferente. O Serginho, a gente jogou muito tempo junto, desde os 12 até os 18, 19, 20 anos. Às vezes a gente tinha uma pelada, se não me engano, não sei onde que era uma pelada, que levavam a gente às vezes, e eu jogava com o Serginho. O pessoal falava, vocês dois não dá para jogar junto. Porque a gente se conhecia ele sabia o jeito de tocar bola, eu sabia onde que ele estava. Era uma coisa absurda. Era a nossa principal jogada pela direita. Não. Vinícius, Serginho e Catani. Exatamente. Ainda vinha o Robertson por trás ali. Por trás, com aquela habilidade. E ficava o Marildão para concluir, né? Então o Serginho realmente sempre foi craque. Desde a época do Corinthians do Boa Vista. Quem conhece, quem lembra da época, hoje tem o Conjunto Leones ali. Mas o Serginho foi o craque do Boa Vista. Cracaço, né? Cracaço. Então, se eu tivesse que falar alguns, esses são os caras com os quais eu joguei, que falam, não, são diferentes. E tem mais um que eu vou colocar aí nesse hall, que eu tive a oportunidade de jogar um pouco só, mas vi que é diferente também. Tostão. Nossa. Nosso Tostão. Nosso Tusta aqui. Tusta aqui, nosso. Que, aliás, está na minha agenda, hein, Tusta? Só porque você viajou aí agora no feriado, eu quero... Não, Tostão, esse merece humildade, craque. Cracaço, hein?
Jogou com o Serginho no Curitiba, naquele time de 89, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade de jogar com ele em 87 no Paranaense, mas, tipo assim, nós não fomos bem, mas ele já era diferente. O Tostão, se você respirar, você leva uma caneta dele. Se não respirar, leva duas. Cracaço, é impressionante, sabe? Então, o Tostão também tem que falar que é um cara... E uma humildade, né, Vinícius? Não, humildade. Um cara humilde, assim, um cara... Foi meu vizinho de bairro lá, né? Cara sensacional. Morávamos na época que eu era casado, hoje eu sou solteiro, né? Mas na época a gente era casado, no Boa Vista ali, e a gente tinha a escolinha junto com o Amaral, o José Hortêncio do Amaral. Grande Amaral. E o Tostão, mas o Tostão realmente foi diferenciado. Você imagina um time com Tostão e Serginho. Nossa. E ainda pegou aquele que eu não joguei, mas via, Oswaldo, né? Oswaldo e Marco Aurélio, né? Pelo amor, que isso? Só faltou o de Capo, que era o meio de campo da Ponte Preta, né? Era de cá, Oswaldo e Marco Aurélio. Aí tinha Marco Aurélio, Oswaldo, Tostão e Serginho. Que é isso. É muita qualidade. Então eu tenho essas referências, assim, né? Sim. Que são jogadores com os quais eu joguei que realmente vi que eram diferentes, né? Hoje, Vina... Tem mais um. Não posso deixar. Opa! Mais um último. Esse aí, talvez não é muito falado, muito comentado, mas quem jogou vai dar razão para mim. Marinho. Marinho. Muito bem lembrado. Mário da Rocha. Mário da Rocha. Campeão brasileiro pelo Guarani em 1978, do seu Carlos Alberto Silva, jogou no Colorado, jogou no Pinheiros. Sim. Era um orientador nosso também no Pinheiros. Sim, era. E já chegou ali no Pinheiros mais, vamos dizer assim, não final de carreira, mas já mais experiente. Mais experiente. Mas era craque. Era um craque. Era impossível. A hora que você sabia que estava com algum problema de não tem para que eu passar, toca nele. Ele dava o jeito dele. Resolvia, limpava a jogada, clareava tudo. Maestro. Não, maestro. Então, o Marinho é um cara que me chamou muita atenção. E é dos nossos, né? Grande Marinho. E, tipo assim, a gente só fica triste que no final da vida passou por algumas dificuldades. Algumas atribulações na vida, passou necessidade também, que né? não precisaria, talvez, pela qualidade de jogador que ele foi. Sim, exatamente. Jogador hoje, com a qualidade do Marinho, era um jogador de ganhar 1 milhão para cima por mês aí, porque, pelo amor de Deus, um caráter excepcional. E para finalizar, assim, para dizer que eu tenho alguns caras que eu respeito muito por ser da minha posição, que originalmente era ponta direita, mas depois que eu já fui para a Turquia, a gente acaba... O ponta acabou, né? E eu acabei fazendo uma função já de duplo atacante. O segundo atacante pelo lado direito. Mas você pegou a época do ponta direita e do ponta esquerda. Exatamente. Eu era o ponta direita. Era o ponta direita nato. Acabou os pontos, eu acabei 2 atacantes. Daí você corre para tudo quanto é lado. E eu tinha velocidade, então acabei me adaptando. Mas eu admiro muito, da minha época, um Renato Gaúcho, um Maurício, que era do Botafogo. Maurício Moreno. O Marinho, que era do Bangu. Marinho. Amigos nossos aqui, eu tenho uma admiração grande pelo Ronaldo Lobisomem, que era do Curitiba, joga comigo hoje. Lobisomem, joga. Tenho uma admiração por ser ponta também, né? Acho que do Renato Gaúcho já falei. Então esses são os caras que aliás, o Vina, ele se espelhava no Renato Gaúcho dentro e fora de campo, né? Porque fora de campo o Vina era pegador que nem o Renato Gaúcho, né? As meninas bonitas, tudo eles pegavam, sobrava os dragãozinhos, sobrava pra nós, né? A gente era simpático, né? Eu sei disso. Nós só levava bucha, sobrava só os dragãozinhos pra nós. Eles caíam matando nas baladinhas, eram os piá bonitos da época, nós era feinho, né? Pegar só os dragão. Não seja o Vina, assim, o Vina era meu Deus do céu, o bicho era avião, os caras... Mas eu falo sempre, é por causa do olho azul. Era o zóio Aí depois no futebol ali, o pessoal fala, não... Mas era incrível, são 2 piscinas na favela. Olhando de cima, é só o olho azul. Era incrível, podia estar tudo nós ali juntos, sentados, brincando, chegava a mulherada, olhava pro Vinícius. Brinca. A dragãozada vinha tudo pro nosso lado. Eu digo, eita... Dessa história, você estava me falando, quem me fala sempre isso, eu não acredito muito, porque a gente acabava se encontrando o Lampadinho, o Luiz Carlos Neves. O Lampadinho, o Carlinhos sempre fala, você é um dos mais bonitos que jogou. Tem só mais um, que eu não lembro quem que era, que ele falava que tinha mais, acho que era o Raí. Não, só tem o Raí que é mais bonito que você. Você é um dos mais bonitos. Lampadinho. Eu dava risada, cara. Neves, gente boa. Vina, ficou assim alguma mágoa, alguma coisa desse tempo todo, dessa carreira,
alguma coisa que você não conseguiu dirimir, que administrar uma mágoa, alguma coisa que te magoou durante todo esse período assim do futebol profissional, sabe? Então, ou foi bem administrado? Sim. O que eu posso falar? Tipo assim, eu sou muito bem resolvido em relação... não é mágoa, mas eu acredito que é o que nós conversamos aqui um pouco antes aqui nesse nosso bate-papo. Eu acredito que algumas escolhas poderiam ter sido diferentes. Uhum. Mas escolhas fazem parte da vida. Sim. Aprendizado. Né? Alguma coisa que você escolheu, acha que pode ter te causado mal, de repente foi algum livramento. Eu tenho muito isso na minha vida. Na verdade, não foi uma escolha errada, foi Deus que te livrou daquela situação. Exatamente. Então a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Então eu sou extremamente grato. Uma coisa que eu sou, tipo assim, eu sou grato e sempre falo com meus amigos, falo com você, falo com quem. O futebol, eu tive muita sorte que o futebol, eu acredito que ele me tirou de muita coisa que eu podia ter passado, pela origem que a gente veio, por mais que seja de uma família boa, mas a gente convive no nosso... Eu tenho amigos da minha época que foram para presídio, que entraram em drogas, sim, alguns que já faleceram, que faleceram. Então eu sou muito grato ao futebol por isso. E segundo, porque os amigos que eu fiz através do futebol, gente que eu nunca conheceria, se não fosse através do esporte, através do futebol, hoje do futevôlei também. E é o que a gente está fazendo aqui hoje. Não é porque você não está na minha casa porque, teoricamente, uma qualidade só craque, é pela pessoa. Isso que vale mais. Eu até falei para você, quando eu convidei, você falou assim, pô, Paulão, tem 30 caras na minha frente que jogou mais do que eu e que se destacou mais do que eu no futebol brasileiro e mundial, e você está convidando. Eu falei, em primeiro lugar, você é meu amigo. É isso aí. Você é meu amigo de 45 anos atrás. E aqui o que conta é a nossa amizade. E outra, você é modesto, você é craque, foi craque. Entende? Você foi craque, você teve lá, cantou o hino nacional de chuteira, teve convocação para a seleção brasileira. Se você não tivesse jogado nada, eu também não ia ficar aqui rasgando seda. Eu ia falar a verdade, porque eu sou direto e reto, não tenho papas na língua. Entendeu como é que é? E você era um cara diferenciado dentro de campo e sabia o que fazer com a bola. Né? Eu agradeço as suas palavras. Muita bola. Eu falo isso através do futebol hoje, até do futebol. Isso eu tenho comigo, que o mais importante da gente, a memorabilia, né, tipo um título, um troféu, uma camisa, essas coisas são muito importantes. Mas o mais importante não é isso e não é o que eu falo sobre mim, mas sim o que as pessoas falam aos outros sobre a minha pessoa, que elas pensam. Eu acho que isso é muito mais importante. Esse legado, essa história, isso vale muito. Agora, claro, um registro desse aqui, como está sendo feito hoje, eu acho que são poucas pessoas que têm esse privilégio de ter você, o pessoal daqui da retaguarda gravando, e vai estar guardado ali, para que no momento qualquer da vida, primeiramente para os amigos e familiares e tal, mas estou com saudade lá do Vinícius, vai lá, vai ter um registro. Isso não tem preço. Não tem preço. Isso são pouquíssimas pessoas que têm esse privilégio. E eu agradeço muito a você, a tua equipe, por esse privilégio de estar podendo dar esse testemunho da minha vida para você hoje. Eu vou pedir para o Maurício me alcançar ali a nossa lembrança. A Giovana também está aqui. A gente deixa de presente para o nosso convidado aqui. Obrigado, Gi. A nossa futura médica veterinária, tá aqui, nossa Giovana, nosso Maurício Santolin. Isso aqui é uma lembrança, né? Leia o que está escrito aí, ó. Na casa do craque, com o grande ponta direita, Vinícius Cancião Vina. Poxa, muito agradecido. Esse aqui vai ficar... Tem coisas que eu dou, não faço questão. Esse aqui vai ficar guardado, assim como tem de um amigo do Lift que eu ganhei também alguns anos atrás. O primeiro craque do futebol que nós tivemos aqui no Paraná. Esse aqui vai ficar guardado. Esse aqui vai ficar na minha estante aqui, ó. A gente não gosta de se exibir, mas esse aqui eu vou ter que deixar, tá, Paulo? Maravilha. Obrigado, esse aqui é uma lembrança. Eu vou fazer uma dedicatória aqui. Enquanto eu vou escrevendo aqui, Vina, eu queria que você respondesse para nós aqui, para você, qual é o verdadeiro e real sentido da vida, né?
Então, é uma pergunta complexa, né? Mas eu acho que o verdadeiro sentido da vida está... uma coisa que eu tenho para mim é na simplicidade e na humildade e viver cada dia como se fosse o último. A gente tentar melhorar, olhar para as pessoas como você gostaria que elas olhassem para você, com esse carinho, aproveitar os amigos ao máximo, a família ao máximo e muito e se respeitar também, né? Que a gente, na verdade, que se a gente não se respeita, não se cuida, a gente não tem como respeitar e nem cuidar de ninguém. E, claro, a gente coloca tudo nas mãos de Deus. O que nós pudermos fazer, nós fazemos. O que a gente não consegue dominar, eu acredito que a gente tem que deixar nas mãos de Deus, porque a nossa sabedoria é muito pequena, perto da sabedoria de tudo que Ele pode nos proporcionar. Então é isso que eu acredito para a minha vida. É um dia a dia. Maravilha. Deus no comando de tudo. Amém. Ao meu grande amigo Vinícius, um abraço do PC. Paulo César. Aí. Que chamávamos de Fantasma. Fantasma. Paulo Fantasma. O cara, aquele cabelo assustava. Obrigado. A deixar aquela barbona com aquele cabelão aqui. E eu vou pedir para você assinar para mim aqui, Vina, que esse vai para minha casa. Tá. Esse nós vamos guardar de lembrança, né? Enquanto o Vina vai assinando ali, eu tenho que mandar uns abraços aqui também, né? Tem que mandar... Quero agradecer o Eliseu Palhano Ferreira, meu irmãozinho lá de Florianópolis, que está aqui na live com a gente, pedindo para o pessoal dar like aqui a todo momento, né? Quero agradecer a patroa, a dona Cristiana também, que está aqui. Quero agradecer a Luciana, o Laércio, o pessoal que está acompanhando a gente aqui direto, pedindo para o pessoal dar like. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, tem muita gente que assiste aqui, mas não se inscreve. Se inscreva aí no canal, dá um joinha para nós, que ajuda bastante a gente aqui, para a gente ter condições de amanhã depois trazer outros convidados aqui para participar na Casa do Craque. Com muita gratidão ao meu amigo PC, aqui setembro de 2025, assinado pelo meu amigo Vinícius Cancian. Quero mandar um abraço também para o pessoal dos eventos que me cobraram lá, né? O pessoal está me cobrando, tô assistindo aqui, né? O Marcelão Bilek, as meninas que trabalham comigo lá nos eventos também, né? A Lilian, a Fernandinha, a Priscila, a Daya, a Ana Paula, toda aquela meninada querida que ajuda a gente lá nos eventos, a Kellen Balbino, todo esse pessoal que está sempre junto com a gente e estão acompanhando a nossa live aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa fera, meu amigo, meu parceiro, craque bom de bola, gente da melhor qualidade, como diria Dionísio Filho, sangue bom, meu amigo Vinícius Cancian. Amém. Uma mensagem final aí para quem está acompanhando a gente aí. Eu não posso deixar de mandar um abraço para o Gabriel, meu filho, para minha norinha Bia, para o Bruno Cancian, que está lá em Itapema, junto com a Bianca, que é a mãe dele. Nós não estamos mais juntos, mas o carinho permanece sempre, né? E é o meu pai que está no céu, nos olhando sempre cuidou da gente. Seu Anselmo. Sempre me acompanhou, seu Anselmo, meu parceiro de vida. E principalmente a dona Nazaré Cancian, Maria Nazaré de Oliveira Cancian, um beijo, mãe. Sabe que eu adoro cuidar de você, vou cuidar de você sempre. E as minhas irmãs, Glaucia e Graziela, e também meus afilhados, Felipe e Léo. E toda a galera do futebol e do futevôlei, que realmente eu sou grato por ter todo mundo na minha vida. Um abraço. É isso, rapaziada. Sextou na Casa do Craque com a fera Vinícius Cancian. Vina. Valeu, Paulão. Obrigado. Tamo junto, irmão. Deus abençoe. Valeu? É isso? É isso aí. Valeu, rapaziada!